Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Ministério Casa Zoe, a nossa igreja online, né? Hoje nós temos uma palavra poderosa para abençoar a sua vida, diante de todos esses dias que estamos vivendo. Então, seja grandemente abençoado, desfrute dessa noite do que nós preparamos para vocês. Glória a Deus. Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui mais uma noite abençoada, né? Compartilhar de uma palavra, mais de quantos dias? 81 dias estamos aqui direto, todas as noites, né? Compartilhando de mensagens para enriquecer o seu coração, sua alma, levantar a sua autoestima por meio da própria palavra, trazendo esperança para você. Então essa noite, como você já deve estar vendo aí na tela, né, é um óbvio que vocês estão vendo, estamos aqui com o Nathan Rufino, ministro, ele é professor também do Zoe e professor por outras escolas também em todo o Brasil, né? Bem amigo nosso, parceiro nosso, na verdade foi ele quem me estimulou em uma grande conversa para a gente começar o Zoe e deu toda estrutura, me ensinou como era que funcionava. Então, eu sei que está aí chegando, você já está por aí, vai convidando o pessoal, compartilha nas tuas redes, né? Vai chamando o público aí, que a gente vai ter uma boa conversa, um pouco sobre escatologia e algumas coisas sobre essa pandemia também, que é algo interessante que ele vai trazer à luz da palavra. Nathan, dê as suas considerações ao pessoal aí. Ok. Olá, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui. Obrigado, Rubem, pelo convite. É sempre muito bom conversar contigo. E muita gente hoje em dia está pensando bastante sobre escatologia, né? E é interessante isso, porque sempre que parece que o mundo vai acabar, o pessoal fica preocupado com o que a Bíblia diz a respeito. E graças a Deus nós já sobrevivemos a vários finais de mundos, né? Porque o mundo quase acabou várias vezes aí, meses atrás, anos atrás. Sempre tem um grande evento. Eu sempre falo para o pessoal que esse negócio é muito grande e o Brasil não tem infraestrutura para suportar uma coisa dessa não, gente. Então aqui não acontece. Mas, brincadeiras à parte, a gente vai falar um pouco sobre... É um 2012, né? Daquele filme. No ano 2000 teve o bug do milênio também, que seria uma loucura. O pessoal achava que era ali que ia acontecer também uma coisa assim revolucionária. Mas é isso mesmo, de vez em quando aparece alguém aí falando sobre um final do mundo esperado. É interessante porque faz as pessoas quererem saber mais da Bíblia, né? Existe esse lado folclórico, que o povo fala, conversa, cada um com base na sua própria cosmovisão, no seu background, no seu pano de fundo, né? Mas abre a curiosidade do povo para a gente falar do que a Bíblia realmente diz. Porque até mesmo no meio evangélico, Rubem, tem muito folclore, muita superstição também, né? Tem muita lenda. E só os textos da Bíblia é que podem revelar a verdade. E hoje, com o YouTube, a internet, o pessoal está muito especulador, sabe? Fazem muitas conjecturas sensacionalistas, o pessoal está muito alarmista, é um negócio impressionante. É isso que mais chama atenção hoje na internet, né? Essa coisa assim dos reptilianos, dos ETs, né? da conspiração mundial, as 13 famílias, os Illuminatis, os dominadores do mundo e não sei o quê e tudo mais. É uma loucura mesmo. É verdade, esses assuntos percorrem mesmo toda a internet e tudo aquilo que é curioso, que as pessoas não entendem realmente, elas tendem a procurar mais, como você disse, estão com conteúdo liberado aí de vários segmentos, né? Várias trilhas aí o pessoal realmente tem migrado para muita coisa, muita informação. E parte delas, como você falou mesmo, né? De uma fantasia aí sem fundamento, mas o povo é assim mesmo, né? O povo se comporta desse jeito, né? Quando tem uma má notícia, o jornal mais visto é o pior jornal, na verdade. É o mais visto, é o pior jornal. É o que causa mais... Quanto mais desgraça, a linha das pessoas humanas, quanto mais desgraça, mais dá ibope e tal, aí fica muita coisa aí especulando aí, mas é até bom mesmo, porque uma hora eles encontram a verdade. Ruim é se eles não estivessem nem procurando, né, Nathan? Gera curiosidade, né? Eu acho que, primeiro, a gente tem um grande privilégio de ter o Brasil como um país predominantemente católico, né? Graças a Deus, eu acho que todo dia a gente tinha que acordar, se ajoelhar, levantar a mão para o céu.
porque se a gente morasse num país que tivesse sido criado pela cultura islâmica, por exemplo, ou sei lá, qualquer outro tipo aí de visão política totalitária que impedisse as pessoas de ter liberdade de especular, de pensar, conjecturar, falar, a gente não tinha nem isso, né? Se a gente ouve notícias da Coreia do Norte, por exemplo, que a internet que eles têm é uma internet artificial, né? Controlada, eles veem o que o governo quer que eles vejam. Eles não conseguem ter notícias do mundo real, do que está acontecendo. Tudo tem que ser narrado com a visão, com a pauta do governo. E nos países islâmicos, as pessoas também são até perseguidas se tiverem Bíblia, se andarem com Bíblia. As pessoas não podem comprar, nem vender, nem fazer nada que não esteja de acordo com a lei Sharia. Existe uma polícia religiosa que passa nos mercados, nos comércios, monitorando as propagandas, os papéis, as coisas que eles vendem, as marcas, os símbolos, porque é uma rigidez muito grande. Então, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem a oportunidade, como diria lá os cariocas, eles têm um dizer, não sei se ainda falam isso, mas quando eu morei lá, eu aprendi isso com eles. Eles diziam assim, é melhor a gente ouvir essa besteirada toda do que ser surdo, né? É verdade, tá certo. É o melhor ouvir essa besteirada toda do que realmente não ter a oportunidade de ter a chance, né, de ouvir, pelo menos. Liberdade, né, para falar, para especular, né? Mesmo que seja besteira, o bom é que o pessoal tenha liberdade, porque no meio dessa coisa toda, alguém vai levantar uma voz sensata, né, com base na palavra, que vai poder servir de referência. Então o pessoal vem atrás, acaba encontrando, e é bom assim, de qualquer forma, é muito bom. Eu acho também, eu não acho que é ruim não, eu acho que é bom também. Bom, Nathan, deixa eu ver aqui, deixa eu falar com o pessoal que está por aqui com a gente, tá? E a gente já volta aqui. Bom, a gente tem uma turma aqui que sempre está conosco aqui. José Edivaldo, Adilene Teté, Tenório, Adilene Tenório, Adilene Rodrigues, Graça e Paz, boa noite, José Edivaldo, e Lúcia também, Samara Paz, Glauci Paz, boa noite, Roberta também, Roberta Borges, Graça e Paz, boa noite. Rayane também está por aí, com Gustavo também, Daiane Figueira Paz, José Edivaldo também, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, tem mais gente entrando, Matheus Larissa, boa noite, Sandra Gomes, paz para todos, João Aguiar, que sempre está conosco aqui, muita gente sempre está conosco, né? João Aguiar, mais uma noite, dessas 80, João, estamos aí, Joyce, paz, irmã, Carla Melo, boa noite, Rossi Souza, também boa noite. Vera Lúcia Ricardo também, olha, tá chegando aí muita gente aí, Wilma, Marcela, Lourdes, Tânia Barbosa, boa noite, Toninho também, boa noite, tá entrando, o pessoal tá entrando por aí, Ricardo, bom, muito bom, deixa eu ver aqui, Nessa Costa, boa noite, deve ter alguém da tua turma aí também, Natan, que deve entrar. Esse nome aí que falou, eu me lembro, Nessa Costa. Já é conhecido, né? Isso. Parece. Deve ser da tua turma aí, dos teus seguidores aí. Bom demais, sejam bem-vindos por estar aqui conosco. A gente vai só passar um louvor e a gente já volta, tá bom? Fica aí com o louvor, daqui a um pouquinho a gente volta aqui com o Nathan. Amém, amém, glória a Deus. Estamos de volta aí, numa noite maravilhosa, abençoada aqui. Estamos com o Nathan Rufino, né? Nós vamos conversar, ele, né, vai liberar algumas palavras e a gente vai estar conversando aqui, mas a gente vai abrir também para ele ministrar ao seu coração, diretamente ao seu coração, tá bom? A gente vai, ele tem alguns versículos, Nathan, tem alguns versículos aí que você queria compartilhar conosco. Me diga aí, como é que está esse momento aí de pandemia, essa história aí, isso é bíblico, não é? Como é que funciona aí? Bom, eu tenho 32.100 e não sei quantos versículos aqui na Bíblia para escolher, né? Mas sobre a pandemia, é uma coisa ruim, claro, sem dúvida nenhuma, né? Atrapalha a gente demais, além de muita gente estar morrendo aí pelas tabelas, infelizmente. Eu tenho conhecido pessoas que têm perdido a vida por causa disso, é uma situação muito crítica mesmo. Mas, por outro lado, eu não acredito que isso tenha qualquer ligação específica com a grande tribulação, o princípio das dores, né? Que as pessoas às vezes usam para se referir a cumprimentos
específicos da Bíblia sobre questões apocalípticas e tudo mais. Eu acredito, sim, que faz parte dos sinais de uma forma genérica que Jesus falou, porque Jesus mencionou sobre pestes, epidemias, mas não a pandemia que nós estamos vivendo agora não seria uma coisa extraordinária, ou seja, é uma coisa comum, já esperada, inclusive prevista por Cristo. E a gente, quando vai ler os livros de história e ver os documentários, a gente observa sobre grandes epidemias que o mundo já experimentou, né? Algumas mais abrangentes, outras nem tanto, mas há pontos na história onde pragas horríveis chegaram a abalar o mundo e dizimar grande porcentagem da população. Então, assim, não é porque nós estamos vivendo que essa seja especial. Claro que nós temos uma sensação de que aquilo que a gente vive é mais importante do que o povo vive, né? Então a gente interpreta o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente passa. Para a gente tudo é o fim, para a gente tudo é o mais importante. Mas eu acredito que não. Porque outras pessoas já passaram por coisas semelhantes, a gente já ouviu falar da peste negra, né? Teve outras questões aqui no Brasil também, eu não sei se uma época teve a malária, sei lá, a peste bubônica, teve muita coisa assim no mundo que foi semelhante, parecido, mas eu acho que a questão dessa pandemia agora é mais uma manifestação da maldade humana do que de qualquer coisa. Eu sei que há controvérsia em relação a essa pandemia especificamente, muita gente fala de uma forma, outros falam de outra. Eu já ouvi especialistas médicos da área falando de um jeito e outros falando de outro, porque cada um tem a sua opinião. Há quem pense que esse vírus ele é um vírus natural, não fabricado, e há pessoas que são da área da saúde, homens inteligentes, especializados no assunto, que tentam argumentar provando que não tem como um vírus ser natural e ser do jeito que ele é. E um dos argumentos que me chamou a atenção numa entrevista que eu assisti sobre isso com um médico foi que ele dizia que um vírus natural ele não tem a capacidade de mutação tão gigantesca como esse, que num espaço curtíssimo de tempo ele já mudou milhares de vezes. Um espaço parece que era de uma semana ou era um mês, ele tinha mudado mais de não sei quantas mil vezes. Então ele dizia que essa é apenas uma clara evidência de que não tem como um vírus naturalmente desenvolvido ter essa característica. Então, assim, independente de ter sido ou não gerado, eu acredito, eu penso que existe sim aí uma tentativa humana, maldosa, de quebrar as pernas do povo para poder vender a muleta, sabe? Porque isso é a natureza humana, né? Eu não duvidaria nada que isso tivesse sido feito de propósito para que a China conseguisse se aproveitar da situação e dominar o mundo, como ele deseja, como o país deseja, né? Essa é a vontade da China, de realmente conquistar o mundo. E a Bíblia já dizia há muito tempo atrás que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, né? E quando Paulo falou isso, olha que ele falou para crente. Ele falava com Timóteo a respeito de irmãos que tinham se desviado do ministério por causa da cobiça, do desejo de querer ficar rico, com as histórias das promessas de que tudo que eu puser a mão vai prosperar. Então, os caras ficaram tão obstinados com esse negócio de prosperidade financeira, de patrimônio, de dinheiro, de bênção financeira, que acabaram se desviando do caminho de Deus. E Paulo falou essa frase nesse contexto, falando para crentes, né, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, dizendo que alguns tinham se desviado da fé. Se isso afeta crente, imagina o povo do mundo, né? Que é por isso que a gente vê os comerciantes fraudando as balanças para que eles possam ganhar uma merrequinha aqui, um dinheirinho aqui no peso de um frango, de uma carne que ele vende, ele rouba o comprador, o pessoal coloca produtos para viciar o comprador para que ele volte novamente naquele produto, não importa se aquele faz mal, se mata ou não mata, né? Então, eu não duvido nada, o ser humano é mau, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e eu acho que essa consequência do que a gente está vivendo é, na verdade, fruto disso aí, da maldade humana potencializada por Satanás, eu sei, mas não é necessariamente, no meu ponto de vista, um cumprimento de uma profecia pontual, específica, né? E eu sei que o pessoal fala assim, Natan, mas vai melhorar, vai piorar? E eu sempre digo que vai piorar, mas às vezes eu me preocupo com o entendimento que o pessoal tem quando eu falo isso, porque eu não estou querendo dizer, quando eu digo, não, vai piorar, não significa que vai piorar até o momento da tribulação sem melhorar de forma nenhuma, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que vai chegar um momento que a tribulação vai acontecer e a tribulação é muito pior do que o momento da pandemia que a gente está vivendo agora, né? Hoje a gente pode se preservar dos males ficando em casa, usando álcool em gel, colocando máscara, etc, etc. Mas no momento da tribulação vai ser uma coisa tão louca
que a Bíblia fala que os homens desmaiarão pela expectativa do que está para acontecer ao mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. A Bíblia fala sobre cataclismas gigantescos, onde estrelas do firmamento cairão pela terra, ilhas serão movidas do seu lugar, o sol ficará preto, a lua vermelha como sangue. Então, vai ser uma coisa tão assustadora, e é bom que a gente lembre que nada do que a gente possa ter sabido que aconteceu na história se compara a esse período, porque Jesus disse que é um momento de aflição tal qual nunca houve, nem jamais haverá. Então, com certeza, esse momento da tribulação que vai vir no futuro vai ser pior do que é agora. Mas não significa que vai ficar aumentando daqui até lá. Por quê? Porque a gente não está no período da tribulação, a gente não está no princípio das dores, que seria, como interpretam alguns, a primeira metade da tribulação. Não. Eu acredito que estamos passando por um momento ruim, que é possível acontecer por causa do mal que está no mundo, porque Satanás é o Deus deste mundo, o mundo jaz no maligno, o homem ele é realmente individualista e é desse jeito, cobiçoso, ganancioso, e não se importa em matar as pessoas e em causar o caos para vender a paz, né? Mas a Bíblia fala de textos, há textos na Bíblia que mostram que antes do período da tribulação vai haver relativa paz. E eu não estou falando sobre os primeiros 3 anos e meio da tribulação, não estou falando sobre o período de paz que o anticristo vai trazer, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre outros textos que falam que antes do arrebatamento, antes do primeiro dia dos 7 dias, dos 7 anos da tribulação, antes de tudo isso, vai sim ter paz, calmaria e tranquilidade. É uma passagem que às vezes as pessoas não lembram, né? Mas lá em Lucas 17, no versículo 26 e 30, diz assim, Rubens: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até ao dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, essa passagem ela é muito esclarecedora porque contém muitos elementos importantes, né? Primeiro, ele fala sobre a comparação que a gente tem que fazer entre os dias de Noé, os dias de Ló e os dias do Filho do Homem. De vez em quando aparece na Bíblia a expressão, né? O dia do Filho, o dia do Senhor, o dia de Cristo. Há lugares onde a Bíblia diz assim, nós estamos esperando e apressando o dia de Deus, a vinda do dia de Deus. Dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia de Deus, o dia da volta, a segunda vinda. Todas essas expressõezinhas, elas dizem respeito a um evento profético que é preenchido por vários acontecimentos menores. Não é um dia de 24 horas, como a gente poderia pensar. Muita gente interpreta de forma equivocada estas passagens, quando aparecem expressões como o dia do Filho do Homem, o dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia de Deus, o dia da vinda, etc, etc, porque eles pensam que é um momento, uma coisa assim, pontual. Mas, na verdade, é um acontecimento profético, é um evento profético que se desenrola em vários acontecimentos sucessivos. Então, dentro do que é chamado de o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia de Deus, o dia do Filho do Homem, está o arrebatamento, o surgimento do anticristo, a tribulação, e há contextos até que parecem apontar para o próprio milênio em si, para você ver como o negócio é amplo. Mas aqui nessa passagem, quando ele fala sobre o dia do Filho do Homem, parece que ele está falando sobre 3 tempos específicos. Ele fala, fica implícito, né? Ele não usa essas expressões, mas ele fala sobre os dias anteriores ao dilúvio, ele fala sobre os dias do dilúvio, no caso da época de Noé, e fala nos dias posteriores ao dilúvio. Da mesma forma, nos dias anteriores ao dia que choveu, o enxofre lá, no caso da cidade de Sodoma e Gomorra, nos dias, o período do juízo divino e os dias posteriores ao juízo. Da mesma forma, tem os dias anteriores à tribulação, que é o juízo de Deus que vai cair sobre a terra, tem os dias da tribulação e tem os dias posteriores à tribulação. Então, o que Jesus acabou de falar é que antes do dia do juízo, que ele faz um paralelo com os dias de Noé e de Ló, ele diz que antes dos dias da tribulação, da ira de Deus, os dias do juízo, as pessoas estarão comendo, bebendo, casando, noivando, plantando, edificando, colhendo, ou seja, a vida vai voltar ao normal, né? Essa é uma profecia clara, feita por Jesus Cristo, de que a pandemia, ela não vai emendar na ponta da tribulação. As coisas não estão assim, agora não tem mais como melhorar, agora não vai mudar, a pandemia não tem mais fim, daqui é do mal para o pior, não vai, não.
Não é isso que a Bíblia diz. Vai piorar? Uhum. Vai. Porque a tribulação vai ser pior, mas não significa que a pandemia não vai passar, que as pessoas não vão voltar a se reunir, a ir para os restaurantes, a celebrarem os casamentos. Não, Jesus disse que antes da tribulação o povo vai estar vivendo uma vida normal a ponto de comer, beber, casar, noivar, plantar, trabalhar, edificar. Então, uma coisa é certa, a pandemia vai passar, porque Jesus disse que vai, né? Verdade. E é interessante perceber isso aí nesse texto. É porque o pessoal tem... Eu me lembro que quando teve uma época aqui não, acho que estava no Nordeste, tinha muita seca, estava com seca e o pessoal orando muito, aí eu me lembrei algo, inspirou no meu coração. Eu digo, olha, pessoal na igreja, vê só, não tem profecia para a gente morrer de sede não, agora não. Então fica tranquilo que Deus é responsável, porque isso é a responsabilidade da parte de Deus, que faz chover sobre bons e maus, e isso é uma parte da responsabilidade de Deus. Não, vai chegar. E a Bíblia diz que ele, ainda que pareça que demora, contudo, para Deus não é demora. Então eu disse, olha, não tem profecia para a gente morrer de sede, não. Então, e também não tem profecia para a gente morrer da pandemia. Então não tem profecia para aniquilar a terça parte da humanidade por meio dessa pandemia, não. Verdade. Embora muita gente crente está morrendo, infelizmente, né? Porque o mal que vem para o bom também vem para o mal, para o ruim, verdade, né? Para o justo e para o injusto. Não há nada de novo debaixo do sol. E a Bíblia fala muito claramente que os males, eles vêm para todos. Não é que a pessoa que é crente está imune aos males da vida. Se estivesse, o pessoal não estava com as igrejas fechadas, né? Verdade. Isso é uma prova. Agora, se a doença bater na sua porta, chegar na sua casa, tocar o seu corpo, aí você vai ter que reagir como um cristão, tentando se firmar na palavra, conhecendo a palavra, confessando as escrituras. Claro que tentar se proteger de uma doença na hora que você está com ela é muito mais difícil, porque às vezes os sintomas prejudicam tanto você no emocional, na disposição física, que você não tem condição de se preparar para combatê-la. Mas se você já tem um conhecimento da palavra, se você já estuda a respeito de fé, a respeito de cura, dos seus direitos e privilégios em Cristo Jesus, se você já tem um conhecimento específico naquela área e já está com a sua fé fortalecida, então quando a doença chega, a doença bate na porta, é muito mais fácil você resisti-la, porque você se preparou no tempo de bonança, né? Agora, se preparar para lutar contra a doença só depois que você pega ela, é sempre mais complicado e nem todo mundo consegue vencer, infelizmente. Lembram que... Eu me lembro de uma ministração de Bud, que ele falava exatamente sobre isso. Ele dizia, irmão, você quer confessar a palavra depois que está enfermo? Não vai dar tempo. Quer dizer, não teria fé realmente robusta no momento que é isso que você está dizendo. No momento que chegou, você não está preparado. Às vezes dá certo, né? A pessoa tem um tipo de doença que não é tão fatal e ela tem ali um tempo de estudar, de meditar, se preparar, tomar remédios, né, para conseguir se manter viva, para receber a palavra por tempo suficiente para que se fortaleça na fé para conseguir receber a sua cura, né? Mas nem sempre é possível. E é interessante isso porque o irmão Reagan sempre falava isso, né? Ele dizia que os remédios, os médicos são uma grande bênção na nossa vida, que a gente tem que entender que quando não temos fé suficiente para receber a cura, precisamos do remédio para nos mantermos vivos e com disposição, para estudarmos a palavra por tempo suficiente para que possamos receber a cura de forma permanente. Então, os médicos e os remédios estão lutando contra o mesmo diabo que nós, né? Porque quando Jesus expulsava demônios, em algumas ocasiões a Bíblia fala que ele expulsava um espírito cego, um espírito surdo. Ele chamou aquela mulher que estava entrevada, que provavelmente nós chamaríamos de artrite, ele chamou de espírito de enfermidade. Então, em muitas ocasiões, que as doenças que nós chamaríamos com outras palavras hoje, no mundo moderno, né, com os termos técnicos e científicos mais aprimorados, na Bíblia está registrado como espírito cego, espírito surdo, espírito de enfermidade, e assim vai. Então, eu acredito na cura através da fé e da palavra de Deus, porque é isso que Jesus disse que os discípulos deveriam fazer, né? Estes sinais seguirão aos crentes, seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, e noutra ocasião ele disse, vão pelas cidades, preguem a palavra, ressuscitem os mortos, curem os enfermos. Então, eu acho que faz parte do cristianismo autêntico e verdadeiro. Infelizmente, eu sei que tem igrejas por aí que dizem que isso é coisa do passado, né? Porque o cristianismo hoje está baseado na intelectualidade, no raciocínio, na lógica, na inteligência, e é uma grande tolice.
E você está falando sério mesmo, porque até mesmo na linha da fé mesmo tem abandonado um pouco a originalidade. E no mesmo texto que você citou aí, tem ressuscite os mortos. E aí a turma, como não acredita, aí diz, não, era morto espiritualmente. Mas ninguém poderia nascer de novo antes que Cristo nascesse, senão seria o primogênito. Esse é o povo, não vou nem falar o nome para não... que não é machucar, né? Não é bonito fazer isso, e não é legal, não precisa. Mas eu sei quem são esses que têm essa mania de atacar o pentecostalismo, né, os dons do Espírito, a fé verdadeiramente bíblica, neotestamentária, os sinais, as curas e os milagres. Mas eu creio tanto, Rubem, nessas questões bíblicas, que desde quando eu me converti, aos 17 anos de idade, eu venho tentando, e tive alguns êxitos, né, na realização de curas e milagres na vida de outras pessoas. Claro que eu fiz a minha parte e Deus fez a dele, porque às vezes são situações em que nós precisamos depender dos dons de Deus, mas às vezes falta também iniciativa humana, né? Porque nós temos um papel a desempenhar e Deus tem o papel dele. Mas eu já tentei ressuscitar algumas pessoas, chegando no velório e puxando pelo braço. Não deu certo ainda, mas eu já tentei. Mas está no caminho. Mas outras pessoas já foram... E eu tenho essa convicção e essa expectativa de ver milagres e sinais, porque eu mesmo fui curado de uma doença considerada pela medicina como incurável, né? Que é a esquizofrenia paranoide. Então, assim, desde o início da minha conversão, eu vi muitos milagres, muitas curas. Na época, Deus me trazia muitas revelações sobre pessoas doentes ou sobre coisas da vida das pessoas, e eu não era pregador, mas eu pedia o microfone para falar e chamava as pessoas à frente, e pessoas eram curadas de gastrite, de outros problemas assim, que eu colocava a mão, dizia o problema, as pessoas eram curadas. Às vezes ministrando a palavra. Então, muitas pessoas já testemunharam para mim de curas, né? Eu nunca tive a experiência de ressuscitar um morto, pelo menos não ainda. Quem sabe um dia eu conseguir fazer isso, eu vou dar glória a Deus por causa disso, mas eu sei que a Bíblia prevê esse tipo de manifestação milagrosa, né? Mas, para não fugir muito do assunto, pode retomar a palavra aí, senão a gente vai longe falando sobre isso, né? Tá. Eu falando aí do que puxava o braço do cadáver lá, do defunto. A mãe de uma amiga minha. Sai daí, levante-se daí, né? Eu chamei pelo nome dela e disse, se levante, mas não aconteceu, infelizmente. Sim. Mas eu tive a coragem de fazer isso no velório com todos os parentes presentes na sala, né? Ou seja, a gente não tem coragem nem de tentar orar por uma pessoa que tem dor de cabeça, que tem gripe, né? Eu já vi muitas curas assim, mais simples, né? Já vi curas um pouco mais fortes, doenças mais graves, mas ainda não consegui ressuscitar um morto, ainda não tive essa experiência. Conheço pessoas que ressuscitaram outras, mas eu não tive essa experiência, né? Eu lembro que quando a gente conheceu a palavra da fé, faz mais de uns 20 e poucos anos, e estávamos tão estimulados que tinha um rapaz que tinha vindo de Campina Grande, que foi da primeira turma do Centro de Conhecimento Bíblico, né? Ela foi da primeira turma, então ele voltou para cá, abriu trabalho aqui, aí ele ministrava aqui. Ele tinha um dom, uma unção evangelística, o dom evangelístico aqui, então operava muito sobre cura, bastante. E a gente era estimulado a crer, né, diante até da morte mesmo. Eu me lembro que uma menina tinha morrido, pequena, ela tinha acho que uns 9 ou 10 anos mais ou menos. E a gente sabia que ela tinha, na nossa cabeça, a gente pensava assim, bom, ela morreu fora do tempo, então ela seria uma candidata à ressurreição. Aí foi lá, eu e minha esposa, a gente ficou lá no velório só dizendo, se o Senhor der ordem, Espírito Santo, se você falar, a gente ficou tão... O camarada ia para um velório cheio de alegria, fui eu e minha esposa, um velório cheio de alegria, esperando a ordem do Espírito para manifestar os milagres, os sinais. Aí eu me lembro que aí, bom, a gente passou um tempo lá, nada, a gente veio embora. Só que minha irmã também, que era do mesmo grupo, também contou que foi para o mesmo velório e ficou lá esperando nada. Aí Décio, que não era nada ainda, não era pastor, não era nada, também não era, que fazia parte do mesmo grupo, estava lá também nessa mesmo velório, que era conhecido da menina, esperando que o Espírito também desse a ordem para fazer alguma coisa. Eu estou me lembrando aí da tua ousadia aí, levanta aí, pegando no braço. Eu já fiz isso mais de uma vez, mas eu vou ser mais cauteloso, né? Porque às vezes a gente tem tanta vontade e não sabe
as questões por trás, né, da família, do acontecimento, a particularidade e individualidade da pessoa. E eu acho também que tem casos que você não pode simplesmente querer fazer porque Jesus determinou que os crentes fizessem isso. Deve haver algum tipo de unção ou dom que se manifeste ali porque se o corpo tiver morrido por uma doença terminal, você vai ter que curar o corpo para a pessoa continuar viva, né? Então, eu acho que pode ter ali a presença, talvez seja necessário ter a presença de um dom de cura, além do dom da fé, da operação de milagres. Talvez. Verdade. Me diga aí, vamos abrir aqui um pouco do leque sobre essa parte escatológica aí. Você separou alguns versículos aí? Manda fogo aí, tá? Bom, na verdade, esse texto que eu li, de Lucas 17, 26 a 30, ele é muito importante porque ele contém muitos elementos, né, interessantes. Primeiro, porque ele mostra que antes dos dias de Noé, não exatamente dos dias de Noé, mas antes dos dias do dilúvio, teve um momento de paz e calmaria. Da mesma forma, ele vai repetir falando o mesmo sobre Ló. E ele compara os dias de Noé, de Ló, com os dias do Filho do Homem. Ou seja, muito provavelmente, no contexto imediato aqui, ele deve estar falando sobre o arrebatamento. Por que eu digo isso? Porque quando nós vamos olhar nas passagens paralelas, né, do texto, quando ele fala sobre um ser tomado e outro ser deixado, a gente observa que isso não parece estar associado ao momento da tribulação. Inclusive, tem uma interpretação de alguns, até pré-tribulacionistas, que acham que quando Jesus diz assim, um será tomado, outro será deixado, Jesus estaria falando sobre o juízo e a destruição, tomar quem não presta, tomar os ímpios. Então, Jesus estava dizendo, um será tomado, o outro deixado. O que seria deixado seria aquele que experimentaria a coisa boa. E o que seria tomado seria aquele que experimentaria a coisa ruim. Tem essa interpretação entre os escatologistas e até mesmo entre os pré-tribulacionistas também. Porque acham que lá em Mateus 24, quando Jesus fala sobre isso, de um ser tomado e outro ser deixado, ele estaria falando de um momento diferente, de um momento específico, depois do arrebatamento, que já teria acontecido antes. Mas eu sempre penso que o texto de Mateus 24 ele tem que ser interpretado à luz dos outros textos que complementam e modificam o capítulo 24 de Mateus. O sermão profético de Jesus, que está registrado ali em Mateus 24, ele está em pelo menos 3 outros lugares dos evangelhos. Ele também está em Marcos capítulo 13, Lucas 21 e Mateus 24. Mas além desses 3 lugares, é possível encontrarmos alguns fragmentos, alguns elementos que parecem fazer parte deste contexto, como, por exemplo, o texto que eu acabei de ler, que é Lucas 17. O sermão profético de Cristo em Lucas, ele parece ter sido registrado no capítulo 21, e não no capítulo 17. Mas no capítulo 17, na perspectiva de Lucas, ele coloca isso que nós lemos porque os fariseus vieram conversar com Jesus sobre a questão da vinda do reino de Deus. Diz que, por exemplo, em Lucas 17, deixa eu ver aqui qual é o versículo exatamente. No versículo 20, diz que Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui, ele ali, ou sei que... Aí vai falando, não sei o quê. Aí ele desenvolve aqui todo o assunto até chegar no versículo 26, que a gente leu, né? Depois ele vai falar sobre um ser tomado, um ser deixado. Aí ele fala até o versículo 36 sobre questões que nós vemos claramente que estão dentro de Mateus 24. Mas o sermão profético no Evangelho de Lucas, ele está registrado no capítulo 21, a partir do versículo 5, que diz, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas, então disse Jesus, vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí ele começa a falar, os discípulos perguntam, quando sucederá isto, Senhor? Que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Aí ele começa a falar o que a gente também vai encontrar em Mateus 24. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a gente não pode tentar interpretar Mateus 24 sem o auxílio de outros textos como estes. Não só a gente precisa examinar o que diz Lucas 21 e Marcos 13, como até mesmo, em certas situações, acrescentar à equação textos como o de Lucas 17, porque aqui em Lucas 17 é quando ele fala que assim como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, será nos dias do Filho do Homem. Um estará no campo, um será tomado, outro será deixado. Então, assim, para a gente entender o que está lá em Mateus 24, porque muita gente parece que tem uma obstinação por Mateus 24, mas não observa que a gente não pode interpretar textos da Bíblia de forma isolada.
eu preciso do auxílio de outros textos, principalmente se os outros textos estiverem falando exatamente das mesmas coisas que estão registradas lá. As mesmas expressões, como esta, um será tomado, o outro será deixado. Então, o que é que acontece? Por isso é que eu acho, a gente não vai ter tempo aqui para poder explicar o porquê, mas claro que eu já dei o caminho das pedras, você pode fazer isso em casa, você pode abrir todas as passagens que eu citei e você vai examinar com mais precisão. Mas eu acho que é exatamente por isso que a gente não pode pensar que essa interpretação seja correta, de que o que é tomado é o que vai ser destruído, o que vai ser deixado é o que vai experimentar a bênção do milênio. Porque a própria palavra usada e os contextos, esses textos que eu citei, eles mostram uma situação diferente. Esse texto mesmo de Lucas, né, aqui em Lucas 17, do 26 ao 30, depois que ele fala isso, que vai ser como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, vai ser também igual nos dias do Filho do Homem. Aí um pouquinho mais para frente, depois do versículo 30, ele diz assim, ó, por exemplo, no versículo 29, né? No dia que Ló saiu, choveu fogo do céu, enxofre, destruiu a todos. Aí no 30 ele diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrando, quando ele diz naquele dia, ele não está falando sobre um dia de 24 horas. É uma expressão que se refere a um evento profético que acontece ao longo de vários episódios específicos, né? Dias, no plural, se enrolarão para que tudo isso aconteça. Aí ele diz, né, lembrai-vos da mulher de Ló, quem quiser preservar sua vida vai perdê-la. No versículo 34 ele fala, digo-vos que naquela noite, ou seja, dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Ele está falando que mesmo entre os casados, uma pessoa vai ser tomada e a outra vai ser deixada. Estarão na cama, um será tomado, outro será deixado. Muito provavelmente ele está falando do arrebatamento. Porque se ele estivesse falando da tribulação, como é que a pessoa é tirada no meio da noite, dormindo na cama, para ser atribulada e a outra pessoa deixada? Ah, não, é porque os guardas do anticristo saberão quem é que teme a Deus e quem não teme, e naquele momento ele vai entrar. Será que é mesmo isso que ele está falando? Me parece muito mais um acontecimento espiritual, generalizado, que vai selecionar as pessoas que experimentaram uma coisa ou a outra. Porque ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, para mostrar que Ló foi preservado, porque Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra, mas por causa das prioridades e da vida que a mulher de Ló tinha, ela não recebeu a mesma bênção. Poderia ter sido abençoada exatamente com Ló, assim como, por exemplo, os familiares de Noé o foram. Mas como a questão da individualidade, do livre-arbítrio, da responsabilidade humana é muito considerada diante de Deus, Jesus ele faz questão de dizer, se lembrem da mulher de Ló. E aí acrescenta, estarão dois numa cama, um será tomado e outro deixado, mostrando que mesmo casais, mesmo numa relação familiar, não é garantida a salvação de todos os parentes. Não quer dizer que todos da família serão salvos. Um pode ser tomado e o outro ser deixado. Lembre-se da mulher de Ló. É claro que no texto aqui Jesus não tem em mente uma relação fora do padrão bíblico, né? O homem está deitado com uma prostituta, e aí o homem é crente, a mulher não é, aí naquela noite o homem é tomado, a mulher é deixada. Não faz sentido esse é o argumento de Jesus. O que ele está falando aqui, provavelmente, é que há um casal, um é crente, o outro não, e mesmo sendo casados, a salvação continua sendo individual, né? Porque cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus, e naquela noite, na cama, um é tomado e o outro é deixado. Pelo que me parece, quando ele fala sobre um ser tomado e o outro deixado, quando ele fala sobre ser tomado, ele está falando sobre ser arrebatado. Por quê? Porque como nós vemos aqui em Lucas 17, que talvez seja um texto que deixe isso mais claro do que talvez a porção de Mateus 24, se as pessoas não considerarem o texto de Lucas 17, pode ser que ela fique confusa lá dentro de Mateus 24. Porque, infelizmente, o que a maioria das pessoas fazem é ler o capítulo 24 de Mateus do começo ao fim, tentando estabelecer a ordem a partir do texto de Mateus 24. Mas quando nós vemos os elementos destas outras passagens, como Lucas 21, Marcos 13 e Lucas 17,
por exemplo, nós observamos que a ordem não é tão cronológica como as pessoas estão pensando. Porque o próprio Lucas, por exemplo, ele não colocou essa questão de um ser tomado e outro ser deixado, e a comparação com os dias de Noé e os dias de Ló com o do Filho do Homem, dentro do sermão profético registrado em Lucas 21. Ele coloca no capítulo 17, quando estavam conversando sobre a manifestação do reino de Deus. Então, veja como nós temos que ter essa perspicácia para saber juntar as porções e entender que cada um dos escritores escreveu da forma que melhor lhe pareceu. Os homens que escreveram os evangelhos não ficaram debaixo de uma espécie de transe evangélico para escrever exatamente como Deus queria. Eles foram inspirados por Deus para escrever, mas cada um manteve o seu nível de escolaridade, o seu nível de detalhes, de precisão. Cada um tinha uma coisa que considerava mais importante do que a outra. Cada um falou de uma forma, um achava que uma coisa tinha a ver com a outra. Foram inspirados por Deus, mas nós temos que entender que todos foram inspirados por Deus. E se há diferenças nos textos, não quer dizer que há contradição. Nós temos que complementar e interpretar o todo, né, de uma forma coerente. Então, eu sempre digo às pessoas, cuidado com essa precipitação em querer interpretar o sermão profético usando apenas um texto dos evangelhos, que no caso parece que há uma certa predileção pelo capítulo 24 de Mateus. Então, toma muito cuidado com isso. Porque quando a gente vê aqui em Lucas 17, falando sobre um ser tomado e outro ser deixado, você vê que o contexto é mais claro. Parece que Jesus está falando realmente sobre o arrebatamento. Observe essas palavras. Vou reler para os irmãos. Observe essas palavras. Ele disse, versículo 24, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Isso aqui provavelmente diga respeito à manifestação visível de Jesus Cristo, quando ele virá e todo olho o verá, mas só que não fica claro nessa parte do texto. Tanto é que logo em seguida ele diz assim, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Aí você fica, peraí, como assim? Antes de Jesus aparecer como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ele vai sofrer muitas coisas? Quer dizer que Jesus vai sofrer de novo antes dele aparecer? Não, ele não está falando isso. Porque o texto está construído de uma forma diferente, que se a gente não discernir para que tempo se refere cada versículo, cada expressão, cada frase, a gente se confunde. Jesus está falando que primeiro ele vai padecer muitas coisas nessa ocasião em que ele está vivo. Naquela época que Jesus falou isso, não ficou claro para os discípulos, para os judeus. O pessoal não entendia. Tanto é que a expectativa dos discípulos era que Jesus chutasse o pau da barraca a qualquer momento, colocasse os romanos para correr e restabelecesse o reino de Israel. Depois de Jesus ressuscitar, quando Jesus passou 40 dias falando com ele sobre as coisas concernentes ao reino dos céus, quando Jesus falou sobre a vinda do Espírito Santo, os discípulos ainda perguntaram, é agora que vai acontecer? É agora que tu vai restaurar o reino de Israel? Eles não tinham ainda entendido. Eles não tinham ainda entendido que Jesus estava falando sobre tempos diferentes, porque os textos proféticos têm estas características, né, atemporais, porque a fonte de onde as revelações vêm, que é Deus, é uma realidade atemporal. Então, se a gente não tiver essa calma, né, essa parcimônia para poder perceber que tem aqui uma coisa que a gente tem que colocar aos pingos dos is, cada coisa no seu devido lugar, a gente acaba trocando os pés pelas mãos. Então, Jesus ele fala sobre a manifestação do Filho do Homem ser vista, porque há passagens que mostram que há um momento em que todos o verão, mas há outros elementos que não são necessariamente, que não acontecem necessariamente no mesmo dia em que todos os olhos o verão. Ele diz isso, mas logo em seguida a isso ele diz, mas antes de todos os olhos o verem, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, antes disso ele tem que sofrer muitas coisas. Aí ele está falando de que período? De pelo menos 2000 anos antes, né? Que é quando ele estava na Terra, que ele iria morrer, que o pessoal ainda não tinha entendido. Então a gente tem que entender esses elementos em outros textos também. Aí passa para frente, ele fala o seguinte, versículo 26. Sim, deixa eu só acrescentar um pequeno detalhe do versículo 25. Ele diz, importa primeiro que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. A palavra geração muitas vezes é mal interpretada, como, por exemplo, lá em Mateus 24, quando Jesus falava sobre a figueira florescer, e as pessoas não observaram o verdadeiro sentido que Jesus tinha em mente. Porque as pessoas pensam que Jesus estava falando, quando falava da figueira, sobre a nação de Israel.
porque a figueira normalmente é usada na Bíblia como uma representação de Israel. Aí o pessoal diz, Jesus estava falando de Israel, que floresceu no ano 48, porque foi quando ele foi declarado uma nação independente, então a geração deve ter aí uns 70, 80 anos. Jesus disse, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, então significa que... Aí conclui que a geração do arrebatamento seríamos nós, por exemplo, né, que estamos exatamente dentro deste período. Desse período. Pode até ser, não quer dizer que não seja, não quer dizer que vamos descartar essa interpretação, mas a gente precisa saber que a palavra geração, ela pode ter pelo menos 3 significados, e eu acho que vai ficar mais claro nesse texto aqui de Lucas que eu acabei de ler, e eu vou explicar daqui a pouco. Mas só para deixar claro que quando Jesus falava sobre a figueira florescer, ele não estava se referindo única e exclusivamente a Israel, basta que a gente observe a passagem do sermão profético no texto de Lucas, quando ele falou sobre a figueira. Mais uma vez, o problema é porque o pessoal se atém apenas ao texto de Mateus 24, e lá em Mateus 24, Jesus, vamos dizer assim, Mateus só falou sobre a figueira florescer e não disse as mesmas palavras que Lucas colocou no evangelho dele. Porque se a gente for ler em Lucas 21, quando Jesus fala sobre isso, veja que ele diz o seguinte, deixa eu encontrar aqui a passagem. Lucas 17, quando ele fala da figueira. É 17 ou é 21? Deixa eu ver se é 17. Eu estava vendo aqui, dando uma olhada aqui no comentário do pessoal. E aí Flavinho está com a gente, né? Aí Flavinho disse que aconteceu um milagre desse de ressurreição. Ele orou pela cachorra e a cachorra ficou viva. Deixa eu olhar aqui que eu estou um pouco perdido aqui. Qual é o versículo que fala? Deixa eu ver aqui, Mateus 24. Vai ser mais fácil assim. No Monte das Oliveiras, aí. Quando ele fala da figueira aqui em Mateus 24. Tu lembra, Rubem, ou não? Deixa eu ver aqui. Achei, tá? Show. Mateus 24, 32, ele diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, muita gente pega essa passagem aqui e porque fala somente sobre a figueira, né? Aí o pessoal fala, ele está falando de Israel. Mas no texto de Lucas, deixa eu ver aqui se é Lucas 21, 29, ele diz assim, Lucas 21 é o texto correspondente a Mateus 24, né? Então lá em Lucas 21, Lucas colocou de uma forma diferente. Ele disse, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Então, o que é que eu estava falando aqui? O que é interessante disso é que Jesus não estava falando simplesmente da figueira como se quisesse se referir a Israel. Quando você usa só o texto de Mateus 24, porque Mateus só colocou a figueira, você é tendencioso a pensar que Jesus estava falando que quando você vê que a nação de Israel se tornou um estado dependente, como o pessoal interpreta, entendeu? Então, Jesus não estava falando somente da figueira, ele disse a figueira e todas as árvores. Ele quis dizer apenas que quando as árvores passam por certas transformações, isso é um prenúncio de que as estações do ano vão mudar, né? Estamos entrando no outono, o inverno está chegando, está vindo o verão, então a gente tem um prenúncio. Então, Jesus quis dizer que quando estas coisas que ele fala no texto estiverem por acontecer, nós sabemos que estará muito próximo do cumprimento delas. Ele não estava falando especificamente de quando Israel estivesse florescendo, porque ele usou a palavra figueira. Ele não falou só sobre a figueira, ele falou da figueira e de todas as outras árvores. É apenas um exemplo que ele usa como prenúncio do que está por vir. Então, essa conta que as pessoas fazem sobre não passará esta geração, porque usam a palavra geração dessa forma, pode se tornar muito perigosa. Então, quando a gente lê aqui, voltando para o versículo que deu início a isso que eu estou dizendo aqui, né? Se você voltar para o versículo 25, quando ele diz em Lucas 17, importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, você observa que fica mais fácil compreender. A palavra geração ela pode ser interpretada de 3 formas diferentes. Ela pode significar, como é comumente interpretada lá no texto de Mateus 24, né? Um povo que vive como contemporâneos em um determinado tempo.
nós desta geração, mas pode significar também os filhos de um progenitor. Por exemplo, a geração de Abraão são os filhos de Abraão. Vós sois geração de Abraão, como tem textos na Bíblia que dizem isso. São descendentes de Abraão. E também pode significar como um determinado povo. Antigamente a gente falava raça, né? Mas a gente sabe que só tem uma raça, que é a raça humana, mas existem elementos étnicos que diferenciam os povos de outros povos. Então, é mais ou menos o que a gente chamaria de etnia. Quando a palavra geração aparece nesse sentido, nós temos que entender que Jesus está falando sobre um determinado povo. E, pelo que parece, nestas passagens do sermão profético, tanto de Mateus 24, quanto de Lucas 17, 21, etc., Jesus parece estar falando especificamente dos judeus, que é por isso que aqui ele diz, antes que aconteça esta manifestação gloriosa, quando todo olho verá da vinda de Cristo, que é a segunda vinda, né, como a gente chama, hoje a gente chama de segunda vinda, porque naquela época isso não era muito claro. Então, antes que isso aconteça, ele disse, primeiro necessário que Jesus padeça muitas coisas e seja rejeitado por este povo, esta geração. Então, me parece que a palavra geração fica melhor interpretada dentro do sermão profético quando se refere ao povo judeu. Parece que é sobre o povo judeu que Jesus está falando. Em outras palavras, o povo judeu não seria aniquilado da terra, embora Satanás estivesse tentando, embora o povo judeu estivesse sofrendo as consequências da sua obstinação, da sua rebeldia, e fosse punido repetidamente em diversas ocasiões ao longo da história. Esta geração, este povo não seria aniquilado, não passaria, né, não seria destruído, sem que as coisas que Jesus garantiu acontecessem. Da mesma forma, ele disse aqui, primeiro é preciso que ele seja rejeitado por este povo, por esta geração, né, por este grupo de pessoas, pelos judeus, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, a estes lhes foi dada a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Então, parece que Jesus está falando especificamente sobre uma questão relacionada ao povo judeu. E daí, ele acrescenta, vai ser rejeitado por este povo, por esta geração, né? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será também no dia do Filho do Homem. Ou seja, antes que venha o juízo, que vai ser o período da tribulação, a manifestação da ira de Deus, através do anticristo, através de Satanás, e através dos cataclismas, né, os poderes dos céus sendo abalados, porque a ira de Deus se manifesta de várias formas diferentes, e é uma pena que os pós-tribulacionistas não entendam isso, porque eles acham que a igreja vai experimentar a ira do anticristo, vai experimentar a ira do dragão, como está escrito lá em Apocalipse, mas da ira de Deus não. Então, quando a Bíblia diz Deus não nos destinou para a ira, os pós-tribulacionistas pensam assim, significa que, ainda que nós experimentemos uma parte da tribulação, nós não experimentaremos a manifestação da ira de Deus, porque eles acham que a ira de Deus é uma coisa diferente da ira de Satanás e da ira do anticristo. Porque eles não entenderam que em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, quando Deus estava irado e queria punir o seu povo de Israel por rebeldia e obstinação no pecado, rejeitando a palavra de Deus, Deus levantava uma nação pagã, levantava um imperador do mundo, um ímpio, para servir aos seus propósitos de punir a nação de Israel. Então, aquele homem vinha com o seu exército, invadia Israel e causava um destroço na nação, e o povo percebia que estava em pecado, dando brecha a Satanás, deixando que tais coisas acontecessem, que sobreviessem sobre eles, se arrependiam, Deus mandava a paz, e aí eles ficavam bem. Mas quando eles questionavam essas coisas, Deus sempre deixava bem claro, eu sou aquele que crio o mal, eu sou aquele que crio a luz, que cria as trevas. Ou seja, o que Deus estava dizendo com isso? Deus, ele punia o povo de Israel quando o povo merecia. Quando chega no Novo Testamento, ao explicar estes acontecimentos, os textos do Novo Testamento vão mostrar que ele tirou um povo do Egito, mas depois destruiu os que não creram. Ele tirou um povo de Sodoma, mas destruiu aquela nação. Né? Então, em Judas, em 2 Pedro, em 1 Coríntios, tanto Paulo como os outros escritores mostram que Deus ele realmente abençoa, preserva, salva, mas também pune, condena, julga, mata. E o povo não está percebendo que a forma de Deus punir ou demonstrar a sua ira e o seu juízo é por meio
de catástrofes, por meio de enfermidades, por meio de ações diabólicas, por meio de Satanás e por meio de imperadores seculares como Nabucodonosor, como Tiro, como Alexandre o Grande, como Antíoco IV Epifânio, e como vai ser também através do anticristo. Isso é um padrão bíblico que tem sido desconsiderado por alguns pós-tribulacionistas, né? Então, o que é que acontece? A ira de Deus ela vai se manifestar também através do anticristo. Só que eles pensam que não. A ira de Deus está lá no finalzinho da tribulação, é uma coisa muito específica. É só quando o Apocalipse fala sobre as 7 taças da ira de Deus. Pensam assim. Mas se você interpretar corretamente desta forma que eu estou sugerindo, você observa que a ira de Deus inclui toda a tribulação, desde o primeiro dia dos 7 anos até o seu fim. Só que ela vai aumentando de intensidade, vai piorando até se tornar insuportável. Mas veja que os textos que nós lemos aqui de Lucas 17 parecem falar sobre um momento diferente do momento da tribulação, porque ele fala que o povo estará em relativa paz, ele estará comendo, bebendo, festejando, celebrando, até o dia que acontecerá o quê? Um será tomado e o outro será deixado. Esse é o contexto de Lucas 17. Por isso é que ele fala, até o dia que Noé entrou na arca, até o dia que Ló saiu de Sodoma, que representam aqui aqueles que são tomados, são tirados pela mão, são preservados por Deus. Inclusive a própria palavra que é traduzida aí no nosso texto por tomado é a palavra paralambano, que é usada na mesma, por exemplo, lá em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 19, quando José já tinha decidido que iria deixar Maria porque ela tinha traído ele, apareceu grávida, ela vai dizer que é o quê? Foi o Espírito Santo? Não tem sentido isso, né? Ela traiu ele tinha certeza. Aí quando ele estava decidido para fazer isso, num sonho, um anjo apareceu para ele e disse, não temas tomar a tua mulher. Quando ele diz tomar ali, é a palavra que é traduzida aqui, um será tomado. Então o pessoal não percebe isso. Lá em Mateus 24, quando fala que uns foram que um será tomado, e quando ele fala sobre, por exemplo, no dilúvio ele diz que levou a todos. A palavra que diz levou a todos ali não é a palavra paralambano. Ele está usando outra palavra para falar sobre a destruição que aconteceu aos ímpios na época de Noé. Só que quando ele fala sobre Noé ter sido tomado e fala que um será tomado e o outro será deixado, ele usa a palavra paralambano, que é a mesma que o anjo disse a José, não temas tomar paralambano, receber Maria como tua esposa. Lá mais para frente, se eu não me engano, no versículo 26, ainda em Mateus capítulo 1, diz que então, como disse o anjo, José recebeu Maria, paralambano também, que aí foi traduzida por receber. E Jesus, em João 14, quando ele está falando com os discípulos, ele diz, olha, vocês creem em Deus, agora eu vou dizer uma coisa, acreditem em mim também, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já tinha dito, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, o que é que acontece? Quando eu for, tiver preparado o lugar, eu voltarei, vos receberei para mim mesmo, e onde eu estiver, vós estareis também. Jesus diz, vos receberei. A palavra receberei ali, no grego, é paralambano. A mesma palavrinha que foi traduzida por um será tomado. Não temas tomar ou receber Maria como tua esposa. Aí Jesus vem e diz, eu vos receberei, paralambano. Então, a palavra, ela é usada em contextos que deixam implícito uma coisa boa. Parece, eu não fiz ainda uma conferência de todos os versículos, eu devo ter visto uns 10, eu não vi todos, são muitos, são dezenas de versículos onde a palavra paralambano é traduzida, mas até agora, de todos os que eu vi, sempre ela é usada num contexto positivo, como esses que eu exemplifiquei aqui, né, que são mais intimamente relacionados à ideia do arrebatamento. Então, quando ele fala sobre um ser tomado, ele está falando sobre uma coisa boa. E se você observar o contexto que a gente está lendo aqui de Lucas 17, você vê que ele fala sobre Noé ter sido tomado e sobre Ló ter sido tomado, tirado, preservado. Noé e Ló representam o povo de Deus no dia do Filho do Homem, nesse tempo profético em que as coisas acontecerão. Então, no dia de Cristo, no dia do Senhor, no dia da vinda, coisas acontecerão. Entre elas está o arrebatamento. Só que o arrebatamento é uma coisa que está associada à comparação que Jesus faz com o que aconteceu com Noé. Noé, ele representa o povo que vai ser arrebatado. Ló, ele representa o povo que vai ser arrebatado. Ou você acha que Ló e Noé representam os que vão ser punidos? Claro que não. Então, nos dias anteriores ao dilúvio, havia paz, calmaria, o que significa que a pandemia vai passar, né? Tudo vai ficar bem de novo, graças a Deus. Mas, antes de começar o juízo,
Antes de Satanás, antes do anticristo assinar o tratado de 7 anos e começar o período da tribulação, né, que vai se intensificando e vai do mal ao pior, antes disso começar a acontecer, o pessoal vai estar vivendo uma vida normal, tranquila, comendo, bebendo, casando, comprando, etc. E, de repente, eles não perceberão até que Noé entra na arca, Ló sai de Sodoma, a igreja é retirada. Gente, isso é muito claro, está implícito aqui. O povo do mundo não perceberá, o que não significa que a igreja não perceberá quando está chegando perto, né? A igreja tem a capacidade e a sensibilidade de perceber que está perto. Noé, por exemplo, ele podia não saber o dia e a hora que ia acontecer o negócio, mas ele tinha total certeza que Deus não ia acionar a bagaça lá enquanto ele não tivesse terminado a arca. Ele tinha que terminar o seu trabalho, ele tinha que concluir a sua obra, né? Ele tinha que chegar lá, atravessar aquela linha final, o apito tinha que tocar, passou ali a linha de chegada, apitou a trombeta, terminou a corrida. Aí sim, acabou o serviço, acabou a obra, acabou o trabalho, ele entra na arca. Estava perto, é verdade. Aí Deus manda o dilúvio. Então Noé tinha essa certeza, como você falou, de que a proximidade do acontecimento estava associado ao trabalho que ele fazia, as coisas que ele tinha que realizar. Ele ia saber quando é que estava perto, quando é que estava longe. O povo não sabia, mas Noé sabia. Então, da mesma forma que Noé tinha essa consciência, a igreja, pelo menos potencialmente falando, eu acredito que ela tem que saber, ainda que alguns não saibam, é direito do crente saber, porque nós não estamos em trevas como os demais, para que esse dia nos apanhe como surpresa. Então, nós seremos retirados como foi Noé, como foi Ló, e aí vem o juízo, né? Ele começa devagar, mas vai intensificando. Ele começa devagarinho, mas vai intensificando. Então, Ló e Noé representam a igreja, que são retirados, e é interessante porque na figura de Noé, as águas o elevaram da terra até que o dilúvio passasse e depois ele voltou para a terra, né? E eu acho que isso é uma representação muito precisa para o arrebatamento, porque a igreja será retirada da terra e passando o juízo, nós voltamos para a terra. Então, é exatamente o que vai acontecer. Ló, ele foi retirado, Sodoma e Gomorra foi destruída e Ló começou uma nova vida. Noé foi retirado, veio o juízo e depois Noé começou uma nova vida. Da mesma forma, a igreja vai ser retirada, vai vir o juízo e depois a igreja vai ter uma nova realidade, uma nova vida durante o milênio, né? Então, assim, existem 3 tempos nestas passagens quando se fala sobre a comparação que Jesus fez dos dias de Noé, dos dias de Ló e os dias do Filho do Homem. Existem 3 tempos. Os dias anteriores ao dilúvio, isso aparece lá em Mateus 24, 38, Jesus disse, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veja que essa expressão de Mateus 24 aparece aqui em Lucas 17, que nem é o registro do sermão profético, porque o registro do sermão profético no Evangelho de Lucas se encontra no capítulo 21, que tem o seu paralelo em Mateus 24. Mas essa parte específica da comparação dos dias de Noé e sobre um ser tomado e ser deixado está em Lucas 17. Está vendo como é importante a gente não desconsiderar todos os textos que falam sobre o assunto? Então, nos dias anteriores ao Filho do Homem, é um tempo, dos dias anteriores ao dilúvio, que é a tribulação, que é o juízo. Depois, em Mateus 24, 21, Jesus também fala, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ele diz, nesse tempo, não é antes, não é depois, ele diz, nesse tempo, nos dias da tribulação. Então ele fala dos dias anteriores ao dilúvio, que são, por semelhança, né, por comparação, os dias anteriores ao período da tribulação. Nesse tempo que haverá tribulação, é o tempo da tribulação, os dias da tribulação, depois dos dias anteriores à tribulação, e depois vem, em Mateus 24, 28, que ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos o verão. Então você vê que há 3 tempos, você identifica isso claramente em Mateus 24, como eu citei, no versículo 38, no versículo 21 e no versículo 29. Existem outros versículos que podem ser usados para somar nisso que a gente está falando aqui, mas esses 3 versículos deixam claro. No versículo 38 ele diz, nos dias anteriores ao dilúvio. No versículo 21 ele diz, nesse tempo haverá grande tribulação. Não é antes nem depois, é nesse tempo. Aí depois no versículo 29 ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou aos dias daquela tribulação. Então, a tribulação ela tem os dias certos, mas
Nos dias anteriores a esta tribulação, algo vai acontecer, e depois tem os dias posteriores. Logo em seguida, aos dias da tribulação, aparece Jesus e todo olho o verá. Então, o arrebatamento, que é mencionado aqui em Lucas 17, acontece nos dias anteriores ao dilúvio, quando comiam, casavam, plantavam. Nesses dias, que são os dias anteriores ao dilúvio, que representa a tribulação, nos dias anteriores ao juízo. Então, Noé foi tomado, Ló foi tirado, a igreja vai ser retirada, vai ser arrebatada. Então, veja, os dias anteriores de normalidade, né, que é pós-pandemia, aí nesses dias a igreja é retirada, assim como foi Noé e como foi Ló. Os dias da tribulação, logo depois da tribulação daqueles dias, aí sim, Jesus se manifesta e todo olho o verá. Essa é a ordem correta que a gente tem que ter em mente. Então, quando Lucas está falando aqui sobre os acontecimentos dos dias anteriores ao dilúvio, como disse Mateus lá no capítulo 24, é que ele vai falar sobre um ser tomado e outro ser deixado. E a palavra tomado é para lambando, como a gente já viu, que é usada em contextos positivos e não negativos. O que nos faz pensar, gente, que quando ele fala que um é tomado e outro é deixado, só pode se referir ao arrebatamento e não a uma suposta separação para quem vai ser julgado ou não. Ou seja, quem é levado, quem é tomado, vai morrer, vai ser punido, vai sofrer, e quem é deixado é que vai ser preservado. Eu acho que essa interpretação, ela não é um pouco mais forçada, isso é o meu ponto de vista, é um pouco mais forçada do que os contextos que nós estamos sugerindo aqui parecem mostrar. Então, até o dia que Noé entrou na arca, até o dia que Ló saiu de Sodoma, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, ele está falando sobre os acontecimentos em cadeia neste período profético que ele chama de o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia de Deus, que não é um dia de 24 horas, um momento específico e pontual. Naquele dia, quem estiver no eirado, quem tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, falando da individualidade, que é uma coisa pessoal. É por isso, ele fala, digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Provavelmente ele está falando do arrebatamento. Não consigo enxergar qualquer outra interpretação que encaixe perfeitamente no exemplo que ele dá sobre 2 estarem na cama. E na noite, um é tomado e o outro é deixado. Seria muito esquisito se fosse para sofrer a tribulação. Seria uma coisa espiritual ou seria um guarda batendo na porta para retirar? Não sei, não entendo como é que as pessoas conseguem entender isso. Agora, ele fala de outras situações também, que diz que 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada, 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Então, o que é que Jesus está falando? Ele está dizendo que em vários lugares do mundo, em alguns lugares do mundo será dia, em outros lugares será noite. No mundo inteiro isso vai acontecer. Então, uns estarão na cama, outros estarão trabalhando, mas um será tomado e outro será deixado. Aí os discípulos perguntaram, onde será isto, Senhor? E ele dá um exemplo que às vezes a gente não entende. Ele fala, onde estiver o corpo, aí não se ajuntarão também os abutres? Ou seja, Jesus quer dizer que quando um cadáver, quando um animal morre, por exemplo, né? Num exemplo aqui mais comum para a gente, quando um animal morre na estrada, aquele cavalo fica jogado ali na beira da estrada, aquele cadáver fica ali e logo aparecem as aves de rapina, que aqui no nosso caso a gente tem mais familiaridade com os urubus, né? Mas o abutre faz parte da mesma família das aves de rapina do urubu. Então, a comparação é válida. Jesus queria dizer o seguinte, que assim que um cadáver começa a entrar no seu estado de putrefação, as aves de rapina, os abutres, os urubus já aparecem. Então, você não precisa levar aquele cadáver para o lugar onde as aves estão. Elas vão aonde o corpo se encontra. Da mesma forma, o que vai acontecer em todos os lugares do mundo onde tiverem as pessoas que serão tomadas. Não vai ser uma coisa específica, num lugar específico, numa cidade específica. Ele está falando que é uma coisa generalizada e usa, pelo que me parece, uma parábola, uma figuração, um exemplo de uma coisa corriqueira do dia a dia que nos faz perceber que você não tem que fazer nada. É só aparecer um cadáver, as aves já estão lá. Da mesma forma, onde está o cadáver? Aparecem os abutres. Da mesma forma, acontecerá em todos os lugares do mundo onde estiverem as pessoas que façam parte do corpo de Cristo, que serão tomadas para serem preservadas do juízo. É assim que eu penso, Rubem, sobre esse assunto. Você quer falar alguma coisa? Rubem? Eu acho que o Rubem deve ter saído para tomar uma água, alguma coisa, e me abandonaram aqui. Rubem, cadê você?
Gente, eu não sei se a live está acontecendo ainda, não estou ouvindo mais a voz do Ruben aqui, tá? Deixa eu abrir aqui o meu computador. Aí deu uma saída, já me avisaram aqui. Então, é assim, gente, que eu acredito que nós devamos interpretar estas passagens de Lucas 17, tá? E quando você quiser interpretar Mateus 24, lembre-se que existem outros textos que vão acrescentar luz às coisas que estão lá. Então não saia precipitadamente falando, por exemplo, a figueira é Israel. Olha o texto lá de Lucas 17 que a gente viu, tá? 17 ou 21, né? Ele fala sobre a figueira e as outras árvores. Então pode ser que a passagem não seja especificamente Israel. Aí você fala, mas a geração aqui não é a geração da figueira? Veja que a palavra geração pode ter 3 significados, dependendo do contexto. Até em Lucas 17 ele fala esta geração, padecerá desta geração, falando talvez ali no sentido do povo, né? Aquele povo mataria Jesus. Tanto é que no contexto de Lucas ele diz que haverá muita ira e perseguição contra este povo, falando do povo judeu. E você observa que na linguagem do sermão profético de Lucas 21, Marcos 13 e Mateus 24, ele fala muito sobre o que acontecerá na Judéia, em Jerusalém, em Israel, com o povo judeu. Tanto é que ele diz, quando pois virdes o abominável da desolação no lugar santo, claro, é Jerusalém, é o monte do templo, é o templo. Então diz, quando pois virdes o abominável da desolação no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, o que estiver na Judéia, fuja para os montes, quem estiver na Judéia. A Judéia é aquela região lá, gente, é a mesma de sempre, lá na terra de Israel. Jesus estava falando que a gente tem que fugir para viver na zona rural, porque vai haver um problema, vai haver um cataclisma mundial, e Jesus disse para a gente ir para os campos, a gente não pode ficar na cidade, porque tem o 5G, a inversão magnética. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando especificamente sobre o que vai acontecer em Israel, tá? Então, cuidado com esses cursos de sobrevivência para a tribulação. Eu sei que tem alguns canais da internet aí que estão ensinando apenas por R$ 500 como fazer um curso para sobreviver na tribulação. É mesmo? Tem uma apostila de como ganhar dinheiro durante a tribulação, como sobreviver financeiramente na tribulação. Parece que a apostila é R$ 300. Mas tem gente vendendo faca de sobrevivência para a tribulação, e outros pastores estão instruindo as igrejas a guardarem alimento não perecível, a criarem bunkers de proteção, né, que é uma espécie de abrigo militar. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com esse tipo de coisa. Quem anda com esse tipo de gente, com certeza vive uma vida paranoica, vive tenso, tudo ele vê coisa atrás, ele está sempre preocupado, acha que está todo mundo de olho nele, que Satanás está cercando ele, que está todo mundo ali, que uma pessoa não é uma pessoa, pode ser um reptiliano, tem um demônio ou um OVNI dentro daquela pessoa, um ser extraterrestre. A pessoa fica paranoica de uma forma tal que parece loucura. E ela não consegue viver uma vida em paz. Gente, nós, como cristãos, não precisamos ter esse tipo de paranoia. Né? Paranoia é uma palavra grega que significa sensação de estar sendo seguido. Né? É paranoia mesmo. Você acha que tem alguém te vigiando, te monitorando. E eu sei que existem interesses dos governos que são influenciados por Satanás de ter controle sobre as pessoas, mas isso faz parte da natureza humana. E sempre foi assim desde a época de Cristo, desde a época que o mundo é mundo, desde Nimrod, desde de Babel, sempre foi assim. Agora, nós que somos crentes, que estamos aqui, nós temos independência espiritual. E nós temos expectativas diferentes do que o povo do mundo tem. E a Bíblia mostra claramente que, como foi nos dias de Noé, vai ser nos dias desta manifestação do dia de Cristo, do dia de Deus, do dia do Filho do Homem. Ou seja, o povo do mundo não está prestando atenção no que está acontecendo, mas Noé sabia o que estava acontecendo. Noé estava consciente do que estava acontecendo. Ele estava fazendo uma obra, ele sabia que só quando ele terminasse a sua obra é que ele poderia ser retirado dali. O juízo não cairia enquanto ele tivesse alguma coisa para fazer. A obra dele teria que terminar para que aí então o juízo pudesse cair. Da mesma forma, Ló, o próprio anjo disse que nada poderia ser feito enquanto ele não fosse retirado dali daquele lugar. Da mesma forma, o anticristo não vai se manifestar enquanto não houver essa separação, essa retirada, como Paulo explica muito bem lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Então, o arrebatamento, ele parece sim ser pré-tribulacional. Não há textos claros e objetivos que digam isso, porque se tivessem, não teria tanta confusão como nós temos, né? Há tantas interpretações diferentes. Eu sei que dizer que a Bíblia é clara, que o arrebatamento antes da tribulação é uma falácia, porque a Bíblia não é clara sobre isso, mas nós podemos, através de vários textos, através da revelação progressiva das Escrituras, chegar a esta conclusão. Pelo menos é assim que eu penso, e eu sugiro aos irmãos que não andem tensos, preocupados, muito pelo contrário. À medida que as coisas começarem a se afunilar,
e os cumprimentos finais estiverem se desenrolando, faça o que Jesus disse, alegre-se, levante a cabeça, lembre-se, a sua redenção se aproxima. Não fica com esse negócio de querer fugir para o campo, vai vender tudo, vai morar, vai comprar uma faca, vai fazer um curso de sobrevivência para a tribulação, vai criar um bunker, vai estocar alimento, comprar uma arma. Para com isso, pelo amor de Deus, gente. Verdade. Olha, tem um monte de pergunta por aqui, viu? Bastante gente aí. Tu imagina, né? Imagina. Tu imagina que tem muita pergunta aqui. Tem gente aqui dizendo aqui assim, deixa eu ver como foi que a pessoa disse. Eu sou pré-tribulacionismo, mas a minha maior dificuldade de entender Lucas 17, 34 a 37, como sendo o arrebatamento. É o versículo 37, ela dizendo. Sim, a gente acabou de falar sobre isso, né? Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Versículo 37? A gente já falou sobre isso. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Olhando no contexto, eu acho que a interpretação que eu dei aqui sobre o assunto talvez seja a mais coerente. Talvez. É verdade. Aí o pessoal também fica com receio assim, onde tem dois, um tem que... Ele não estava falando de uma regra, porque se existem dois cristãos dentro de uma casa ou três, vai ter que ficar alguém lá, né? É como se fosse obrigado alguém ter que ficar, né? Vamos tirar o paro ímpar aqui, vai na sorte, fica tu, viu, Gabriel? Não, o que eu acho interessante dessa passagem, Rubens, primeiro, isso que você falou é muito importante. O cristão não pode criar uma expectativa de que alguém tenha que ficar. Não é obrigatório que na sua família alguém fique, alguém não receba a Jesus como Senhor. Não é obrigatório. A Bíblia diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso não significa que tem que se esfriar logo de mim, né? Que a minha família tem que esfriar. Então, pelo nosso lado, a gente tem que fazer a nossa parte para que nós experimentemos o melhor de Deus. Agora, o que é interessante é que estas passagens mostram que existe uma responsabilidade pessoal, individual, que não é determinada por Deus e que depende da pessoa. Esse mesmo princípio, Rubens, ele se repete lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo está falando sobre casais mistos, onde um é crente e o outro não é. Ele diz, olha, se um crente é casado com um cônjuge que é incrédulo, ele diz, se o marido é casado com uma mulher que é incrédula, ou se a mulher é casada com um marido incrédulo. Se um cônjuge é casado com... Um crente é casado com um cônjuge incrédulo, e o incrédulo, olha só, essa é a condição. Se o incrédulo consente em morar com o crente, não é o crente que tem que aceitar viver com o incrédulo, porque o crente nunca deve procurar separação, divórcio, não deve partir do crente esse tipo de coisa, né? Porque a gente sabe que a vontade de Deus é que as pessoas fiquem casadas até o fim, se possível, né? Porque quando Deus inventou o casamento, ele inventou para que os dois sejam uma só carne, por isso o homem não deveria separar. Mas a Bíblia demonstra que existem casos e casos. Há possibilidade de separação e coisas que Deus não pode fazer, porque o homem tem essa capacidade de fazer coisas que não deve, acabar estragando a relação do casal, e a pessoa que é abandonada, ela fica numa situação em que ela vai poder casar novamente. Existem casos e casos. Mas... Teve aqui um pastor, para mim não quebrar aí, segura aí. Pode falar. E daqui mesmo, da cidade, que eu me lembro um tempo, ele falou... Ele largou a esposa, não sabia que ele tinha largado a esposa, aí eu estava trabalhando, na época ele chegou lá para comprar, que eu vendia motos, motocicletas da Suzuki, eu trabalhava numa concessionária, e ele chegou dizendo para mim, só vim entender depois, ele disse, olha, tem casamento, veja, a Bíblia diz, não separe aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aí ele disse, tem casamento que Deus... Não foi Deus. Não foi Deus, então, na cabeça dele, esse pode separar. Depois de um tempo... Eu descobri que ele tinha separado da esposa. O que ele quis dizer? Deus não me juntou com a minha ex-mulher. Aí na cabeça dele, o que juntou Deus não separa o homem, então. Tem casamento que Deus não juntou. Na cabeça dele, né? Exatamente. Mas o significado é que Deus inventou o casamento. Tanto é que o próprio Jesus faz essa interpretação lá em Mateus 19. Quando os fariseus lá, os escribas, eu não sei se são os fariseus, me parece que sim, mas quando estão conversando com ele sobre as questões do divórcio, que estavam deixadas na lei de Moisés, aí Jesus diz, vocês não têm lido o que está escrito, que desde o princípio Deus os fez macho e fêmea, e que por isso é que ele sai de casa, se une e se tornam uma só carne? Na verdade, lá no texto de Gênesis está escrito que
quando Deus criou Eva, porque Adão estava só, como espécie humana, não havia macho e fêmea, os animais estavam em pares, macho e fêmea, mas o homem da sua espécie estava só, no sentido de que não tinha fêmea para o homem, para a sua espécie. Então Deus disse, não é bom que o homem esteja só, nesse sentido, não falando sobre estado civil, porque o pessoal pensa que Deus não quer que a pessoa fique solteira, viva solteira. Não é isso que a Bíblia quer dizer com esse texto lá de Gênesis. Então ele fez a mulher, aí quando ele viu a mulher, Adão disse, sim, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e deixará o homem, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ou seja, porque existe a possibilidade da união, que foi criada, inventada por Deus, quando ele fez a mulher, é que o homem que decide casar, ele não deve se separar, porque Deus fez para se tornarem uma carne só, e quando é uma carne só, não tem como você se separar de você mesmo. Aí o ideal é esse, né? Mas aí os discípulos, os fariseus perguntam, por que então Moisés deu carta de divórcio? Aí ele diz, não, ele permitiu que vocês dessem carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Porque o que acontecia naquela época era que o pessoal mandava a mulher embora, se repudiava a mulher, ele não dava carta de divórcio, ele apenas se separava de corpos. Volte para casa da sua mãe. A mulher ficava lá, casada no papel, não podia casar de novo. Era como se fosse mulher daquele homem. Se ela casasse, ela estava adulterando e ficava uma situação complicada. E se o homem ficasse com outra mulher, como ele estava casado no papel, ele também estaria adulterando. Então, Moisés permitiu dar carta de divórcio, pediu que desse carta de divórcio, para que a mulher que foi abandonada, isso foi um favor, né, de Moisés, inspirado por Deus, para poder ajudar as mulheres naquela época, que era uma comunidade muito machista. O homem praticamente é quem tinha as finanças do lar e a mulher dependia completamente do pai ou do marido. Quando ela era mandada embora da casa do marido, ela tinha que voltar para a casa do pai e não tinha como sobreviver. Daí, para a mulher que não tinha condição de viver nesse estado, Moisés disse assim, não, vamos fazer o seguinte, se você não quiser mais ficar com a sua mulher, porque você tem um coração muito duro, porque era você ficar com ela até o fim, então você vai fazer o seguinte, você não vai simplesmente mandar ela para casa, não. Eu quero que você se divorcie no papel, legalmente, para que ela tenha a oportunidade de casar de novo. Para que ela possa ser feliz, para que ela tenha uma vida, para que alguém cuide dela. Ou seja, era uma forma de Deus preservar a mulher e trazer para ela paz por causa da carnalidade daquele homem, que deixou ela presa ao casamento. Então, se havia graça e misericórdia na época da lei, através da carta de divórcio, para que uma mulher pudesse casar novamente e ter uma vida relativamente boa depois daquilo ali, porque, querendo ou não, depois de um trauma, de um casamento que não deu certo, sempre a pessoa traz consigo algumas emoções que têm que ser trabalhadas, mas pelo menos ela pode casar novamente. Se havia essa graça no Antigo Testamento, por que o Novo Testamento não permitiria um segundo casamento por alguém que é abandonado, traído, enxotado ou espancado por alguns maridos idiotas e grossos que tem por aí, né? Porque tem muito crente que pensa que uma mulher que é abandonada, o cara sai de casa, vai-se embora, foge de casa, casa com outra mulher, sei lá, se amanceba com alguém, vive a vida que quer viver, e a coitada da crente que foi traída, abandonada, largada, não pode casar de novo, porque o pastor diz que ela vai pro inferno. Que diabo é isso? Eu vi uma ministra falando sobre isso, sobre acho que era um americano que tinha sofrido sobre toda essa situação. Ele foi a fundo estudando as palavras originais e tal. Ele dizendo que naquele texto, nesse texto citado, não era divórcio, era repúdio, porque o que os caras queriam fazer, na verdade, era repudiar para que não pagasse o dote, que teve um acerto no dia do casamento, e até eles acabavam embriagando o pai do noivo para poder acrescentar um pouquinho a mais nos valores do dote. Então, se ele repudiasse, porque a pergunta é essa, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Aí Jesus disse, então, o que disse Moisés, né? Então, era para dar a carta de divórcio, para que ela tivesse dinheiro suficiente e tivesse realmente, como você disse, a oportunidade de casar de novo. Porque com a carta de divórcio na mão, o clero israelita poderia, dentro do trâmite normal, poder casar ela outra vez. Mas, se ela fosse repudiada, que é a safadeza dos machos, era essa, não pagar todo o que foi acertado, porque se vai largar ela, se vai dar divórcio, então tem que legalmente dar todo o dinheiro, o direito, para que ela realmente viva uma vida de novo. Os filhos, não só ela, filho. Mas se repudiasse, aí ia ficar nessa situação que você disse, sem carta na mão, sem chance de casar com o menino, e quem era que ia bancar essa conta? E aí os caras ficavam e não pagavam o dote que foi no acerto na hora do casamento. Sim. Lembrando, né, que tudo isso aí é válido, que a gente está falando aqui,
mas que ao mesmo tempo Jesus falou que aquele que deixar a sua mulher e casar com outra, né? Ou seja, Jesus não estava incentivando a separação banal, mas Verdade. existem casos e casos. Tanto é que lá no texto de 1 Coríntios 7 que eu estava falando, e foi por isso que eu vim parar nessa história aí do divórcio, né, e etc e tal, você vê que Paulo diz que se o incrédulo consente em morar com o crente, ou seja, não é o crente que tem que consentir em morar com o incrédulo. Ele não está falando também sobre um crente procurar o incrédulo para casar, ele está falando de um crente que já está casado com o incrédulo. A pessoa se converte dentro do casamento. Né? Porque se a pessoa é crente e vai casar, ela tem a oportunidade de não cometer essa besteira. Mas se ela já está casada, Paulo diz, não se separe do seu marido se o seu marido consente em viver com você. O que significa isso? Consentir é muito mais do que simplesmente dizer, ah, não, pode ser crente, quer ser crente, seja, pode ir para a igreja de vez em quando, ah, tá bom, não tem problema não. Não é isso. É você ter consideração com a esposa, com o esposo, o marido, o cônjuge. Porque se o cara, por exemplo, ele grita com a mulher, trai a mulher o tempo inteiro e vive com ela como se não a considerasse como sua esposa, ele bate na mulher, um cara desse não está consentindo em viver com ela como um casal. Isso não é consentimento. Não há o sentimento de concessão aí, não há o casamento real, né? As pessoas dizem assim, mas o casamento é sagrado, a pessoa não pode separar. É tão sagrado que a pessoa não pode viver numa situação como essa e chamar de casamento. Porque comparar o casamento com uma situação em que uma mulher, ela sofre cárcere privado, isso é cárcere privado. O cara bate na mulher, isso não é casamento não, gente. Isso não é casamento. Tanto é que Paulo, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 7, ele diz, agora, se o incrédulo quiser se apartar, mostrando a vontade, o livre-arbítrio, a decisão individual de cada pessoa, inclusive do incrédulo. Ele não despreza a vontade do incrédulo. Por que a gente está falando isso? Porque as pessoas diziam assim, como você tinha falado antes, né, que alguém vai ter que não ser crente. Não, alguém vai ter que ficar, né, no dia do arrebatamento, vai ser tomado, vai ser deixado. Não, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, mostra que as coisas da vida, elas são assim mesmo. Acontece, às vezes, de uma pessoa ser crente e a família, nem todo mundo ser. Alguém desviar dos caminhos do Senhor, negar a fé, apostatar da fé. Acontece. O próprio texto de 1 Coríntios 7 explica isso, mostrando que se o incrédulo quiser se apartar, Paulo diz que se aparte. Em tais casos, quando o incrédulo não quer conversa, não quer continuar, não aceita, quer ir embora, já se decidiu, ele pode ir embora. Nesse caso, o crente não está sujeito, nem o irmão estão sujeitos a essa situação. Você pode ficar livre desse contexto. E, obviamente, que está implícito que a pessoa pode casar novamente, porque a culpa não é dela. Ela não fez por onde. Quando o casal é crente, é totalmente diferente. Por isso que Paulo diz, aos que são casados, a ordem do Senhor é que o crente não se separe da sua mulher e que a mulher não se separe do seu marido. Ponto final. E se separar, que não se case novamente ou que se reconcilie com o seu marido. São as instruções bíblicas que Paulo dá. Eu sei que existem situações diversas no mundo moderno, mas Paulo não tocou nesse assunto especificamente ali. Só que tem um caso onde, em 1 Timóteo, se eu não me engano é o capítulo 5, Paulo vai falar sobre aqueles que são crentes que não têm cuidado com os que são seus, os da sua própria casa. E Paulo diz, aquele crente que não tem cuidado com os seus, com os da sua própria casa, ele está falando sobre um contexto ali de cuidar da mãe, cuidar do pai, sobre pessoas viúvas serem cuidadas pelos filhos. É isso que Paulo está falando. Mas é interessante que as palavras que ele usa são abrangentes. Ele diz, pessoas que não têm cuidados com seus familiares, com os que são da sua própria casa. Se encaixa aí aquele crente que acaba, por alguma razão, deixando a sua mulher, deixando o seu filho, deixando o seu lar, não cuida deles. Às vezes tem até, mora na mesma casa, mas é como se não fosse casado. A pessoa despreza, desconsidera, sem falar daqueles que batem nas esposas, né? E eu sei que tem algumas esposas que batem nos maridos também. Às vezes a gente tem esse preconceito de pensar que não, né? Mas eu conheço um pastor que quebrou os dentes da frente, que levou uma caçarolada na cara da esposa dele. Então, o que acontece é, se esse cônjuge que é crente, veja, 1 Coríntios 7 fala se o incrédulo quiser se apartar, mas agora ele está falando de crente, que não cuida dos seus, da sua própria casa. Se ele não faz isso, ele é pior do que o infiel. Paulo diz, aquele que não cuida dos seus, da sua própria casa, é pior do que o infiel. Ora, se o cara é pior do que o infiel, e se o infiel se aparta, não cuida do pessoal da casa, nesses casos que se aparte e a pessoa pode viver livre daquela relação,
É claro que um crente desse tipo, desse naipe, se encaixa naquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 7. Então, vai acontecer esse tipo de gente com algumas famílias? Infelizmente, sim. E é exatamente por isso que um será tomado, estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Porque cada um de nós é um indivíduo livre que prestará contas de si mesmo diante de Deus. É isso aí, Rubens. Fizeram aqui uma pergunta aqui. A parábola das 10 virgens é para Israel ou para a igreja? Eu não entendo bem essa parábola, eu nunca estudei ela a fundo, tá? Já passei por ela, já li, claro, várias vezes, já me detive ali, mas não estudei a fundo. Não fui olhar as passagens, o texto original, ver as versões e tal, nunca fiz isso. Então é o seguinte, eu não posso te dizer com certeza. Conheço as interpretações que existem sobre o texto, sobre a parábola, mas toda vida que eu me lembro dessa passagem, qualquer dia desse eu vou voltar a ela, porque todo mundo vive perguntando sobre esse texto também. Mas eu vou fazer um estudo sobre ela, se Deus quiser, e eu trago isso para vocês aí no meu canal. Fizeram outra pergunta aqui, Toda vida que eu leio essa passagem, me parece que Jesus está falando sobre a vida de uma forma geral e não necessariamente sobre Israel ou a igreja, Israel, gentios, porque ele fala que todos dormem. E sempre que aparece a expressão dormir de forma figurativa ou alegórica, como numa parábola, me faz pensar que talvez tenha alguma relação com a morte. Ou seja, todo mundo dorme, mas depois todo mundo acorda, e somente quem teve a prudência de viver de uma certa forma é que vai usufruir do privilégio depois que acorda. Eu não sei, tá, gente? Mas pode ser, quem sabe, depois eu vou até conferir se faz sentido, mas pode ser que Jesus esteja falando sobre a vida de uma forma geral. Pessoas que vivem, estão em contextos semelhantes, mas pessoas que vivem de uma forma e pessoas que vivem de outra forma. Mas só as pessoas que têm uma vida específica, prudente, é que depois que ressuscitam, que herdarão a vida eterna. Não sei se significa isso. Vamos ver, depois eu vou dar uma olhadinha lá. Olha, só que fizeram uma pergunta, mas a tua esposa também respondeu aqui, tá? Perguntaram aqui se tu tinha bebido água ainda. Aí a Ana perguntou, ele bebeu água alguma vez? Gente... Tinha bebido não. Tinha bebido não. Ela disse, olha a garganta, Natan. O pessoal é muito bom, o pessoal aqui tirando muitas dúvidas, né? Maravilhoso aqui. Quem não fez a escola, como minha gente, não faça a escola os daqui, né? Principalmente, mas os que têm escola também em outros lugares também, em outra cidade. Muito bom, tirou muitas dúvidas, me ensinou muito. Essa aula de Natan, maravilhosa, a pessoa dizendo aqui. Legal. Outro também disse aqui que foi muito bom, tirou realmente as minhas dúvidas de muita coisa, principalmente nesse capítulo de Lucas aí. Perfeito. Né? Bom, rapaz, muito bom mesmo. O pessoal aqui... deixa eu ver aqui mais um pouco, tá? Tudo bem. Rubem, posso aproveitar para fazer uma propaganda dos meus livros aqui? Pode sim, manda ver aí. Gente, eu só quero dizer que eu tenho alguns livros publicados, tá? Estão no meu site, que é natanrufino.com.br/loja, para quem quiser ir direto para lá, só colocar /loja, ou você entra no site e clica lá na loja, tá? Eu estou reimprimindo todos os meus livros. Tenho tentado fazer isso, né? Como eu publico por conta própria, então nem sempre é possível, mas estou tentando me organizar para fazer isso. Já mandei reimprimir 2 livros meus, mais antigos, que são esse aqui, Creia em Deus e Veja o Invisível, tá? E esse aqui também, Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. De fato, para quem tem esses livros na versão digital do Kindle, eles já estão até atualizados lá. Já mudei a capa desse, já mudei o texto, acrescentei coisa nesse texto aqui também, mudei até o nome do livro. Ele agora se chama de Parentes Debaixo da Promessa, entre aspas, né? Que é aquela promessa, não, mas está debaixo da promessa, o pessoal fala. Daí eu explico sobre isso aqui. O livro está chegando aqui em casa, já foi feito, já está vindo pela transportadora. Eu acho que daqui dentro de uns 5 dias chega aqui em casa e automaticamente eu coloco no site. Basta você fazer a sua compra lá, se cadastrar e eu envio pelos correios. Eu fiquei sabendo, infelizmente, que eu não estou conseguindo enviar livros para os Estados Unidos, tá? Algumas pessoas estão querendo comprar, mas não está dando certo porque parece que a ligação dos Correios do Brasil com dos Estados Unidos está interrompida durante esse momento de pandemia. Então, você que mora fora, em outro país, que tem me perguntado, primeiro tenta se informar sobre isso antes de você comprar.
Ou então me pergunta, para o país tal. Aí eu vou lá nos Correios, todo dia eu vou enviar os livros que o pessoal compra, né? Aí, quando eu for lá, eu pergunto se está funcionando para um país X ou Y, tá bom? Então, tem esses 2 livros, tem esse livro aqui, a Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. Uhum. Tem esse livro, A Força Divina da Fé, tá? Marcos 11, versículo por versículo. Ou seja, atualmente a gente tem disponível aí esses 4 livros meus aqui, 2 deles eu ainda tenho que reimprimir, que são esses 2, Uma Vez Salvo, Salvo para Sempre, e Libertação da Moralidade Sexual. Esse aqui acabou, tenho que reimprimir, e esse aqui faz muito tempo que eu não reimprimo ele. Eu tô pensando em fazer uma nova versão dele, muito mais encorpada, vai levar mais tempo, então eu não sei, porque eu tenho um seminário de 3 horas aí no meu site, no meu canal do YouTube, no meu aplicativo lá dentro do Telegram, falando sobre isso. Eu tô pensando em acrescentar essas informações e aumentar esse livro. Então, eu não sei se eu coloco uma versão inicial desse pequenininho, depois a outra, mas eu vou pensar, de qualquer forma, quem tiver interesse, entra lá no meu site, tá, gente? Obrigado pelo carinho de vocês. Que fizeram aqui uma pergunta, muito bom, a gente pode voltar outro dia aí com esse assunto aí, Uma Vez Salvo, Salvo para Sempre, muito bom mesmo, esse assunto E outro assunto também é sobre graça, né? É um tema e tem crescido muito, muito controverso aí do pessoal aí, tentando abusar dessa palavra aí. A gente poderia depois outra live a gente fazer sobre isso. Na hora. Uma vez salvo, salvo para sempre, e outra sobre graça, né? É uma das tuas matérias, né? Graça DNA de Deus no Zoe. Sim. Uma das tuas matérias, né? Maravilhosamente. Perguntaram aqui, olha, os crentes do Antigo Testamento ressuscitarão também? Essa foi a pergunta. A ressurreição, posso falar? Pode falar. A ressurreição já era prevista nos textos do Antigo Testamento. A confusão que o pessoal faz é porque eles associam a ressurreição prevista do Antigo Testamento com a ressurreição mencionada especificamente nos textos de Paulo na Nova Aliança. O que é que acontece? O arrebatamento é um mistério que só vem à tona no Novo Testamento. Não há textos do Antigo Testamento que falem do arrebatamento, porque o arrebatamento é uma coisa associada à igreja, e a igreja é um mistério. Os textos do Novo Testamento deixam isso bem claro, né? E Paulo parece ter sido aquele que foi escolhido por Deus para revelar o arrebatamento no Novo Testamento. Jesus parece falar sobre ele de forma assim enigmática, ainda oculta, não tão claramente. Ele não revela todas as coisas, como a gente viu as questões ali que Jesus fala misturadas com outras que a gente tem que interpretar, separar para entender a ordem cronológica e do que é que ele está falando. Mas quando chega Paulo, ele fala claramente que o que ele ensina porque ele recebeu de Jesus Cristo. Tudo que ele recebeu e aprendeu foi Jesus que passou para ele. E uma das coisas é o arrebatamento. Paulo, ele ensina sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios capítulo 15. Nos 2 textos, ele usa expressões que deixam claro que o que ele tem para dizer sobre o arrebatamento ele é uma coisa que não é uma informação de domínio público. Ele diz, eis que vos digo um mistério, por exemplo. Por que ele chama de mistério? Porque é uma coisa sobre a qual nunca ninguém ouviu falar. E como é que ele sabe? Porque Jesus revelou para ele. Tanto é que no outro texto de Tessalonicenses ele fala, eis que vos declaramos por palavra do Senhor. Ou seja, é um mistério que ninguém sabe, mas Paulo recebeu essa palavra do Senhor nestas visões e aparições que Jesus concedia a ele sobre o arrebatamento. Então, é um mistério, mas é uma palavra do Senhor específica para ele que ele pode compartilhar. Então, nos 2 textos do arrebatamento, as expressões demonstram que é uma informação que veio por revelação. Não é uma coisa que está disponível nos textos do Antigo Testamento, que era a Bíblia daquela época, né? Então, os textos do Antigo Testamento já previam a ressurreição dos mortos. Os judeus falavam sobre isso, criam sobre isso, Daniel falou sobre isso, os profetas apontavam para o momento da ressurreição, que seria exatamente no final da tribulação. Os textos do Antigo Testamento. E aquela passagem, né, Natan, da irmã de Lázaro, ela tratou, eu sei que no último dia ressuscitarão, ela traz à memória essa condição aí. Jesus disse, não estou falando disso aqui não. Quem crê em mim, então ele realmente, ela citou isso que você está falando aí, o pessoal do Antigo citando essa. Já sabia que tinha uma ressurreição. Exatamente. Né? Exatamente. Bem lembrado, viu, Rubens? Todo mundo sabia disso, os judeus sabiam. Mas uma coisa nova que Jesus traz é ressuscitar de entre os mortos. Veja, há uma diferença entre a ressurreição dos mortos
que é uma coisa que até hoje tem crente que pensa porque não entendeu que a Bíblia no Novo Testamento fez uma diferenciação. O pessoal pensa, por exemplo, citando até esse texto aí que você falou, que todo mundo vai ressuscitar num dia só. Tem crente evangélico que até hoje pensa isso. Aí no mesmo dia ressuscita todo mundo, uns vão para um canto, outros vão para o outro. Mas você vai descobrir pelos textos do Novo Testamento, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, que há pelo menos um espaço aí de 1000 anos entre a ressurreição dos ímpios, que só vão ressuscitar no final dos 1000 anos, né? E verdade. o último grupo dos justos que ressuscita no início daqueles 1000 anos. Ou seja, há pelo menos um espaço de 1000 anos entre um grupo e outro, né? Então, isso quer dizer que a ressurreição do último dia não se refere a um dia de 24 horas, não é? O último dia, o último 24 horas ali, na sexta-feira, todo mundo ressuscita, uns vão para o lado, não é isso que Jesus está falando. Se a gente pensar assim, se a gente vai pensar assim, até é uma resposta que a gente vai falar agora, até uma pergunta que um rapaz fez aqui. Ele disse, boa noite, a palavra das 10 virgens me faz acreditar que depois do arrebatamento não haverá mais salvação. Aí ele diz, né? A não ser dos judeus. O que você acha? Aí, deixa eu dizer aqui que você vai complementar. Se a gente pensar nessa forma que você pensou, que fosse um dia só, então tem 1000 anos de pessoas que vão tudo para o inferno. Nasce já com destino para o inferno. Nasce destinado ao inferno. Porque depois de todo o processo em que Cristo se estabelece aqui, tem 1000 anos de vida. Então, se a gente pensar dessa forma, e você bem enfatizou, um dia, não por um tempo, por um espaço, então, depois disso aí, acabou, ninguém entra, teria 1000 anos de nascimento, e olha que a quantidade de gente era grande para dar 1000 anos de... 1000 anos de nascimento, tudo destinado confinado à destruição. Sim. Se fosse de um dia, só num dia só... Uma ressurreição num dia só, né? Aí estava tudo perdido. Aí 1000 anos de pessoas perdidas. Sim. Né? É mais ou menos isso aqui. Pode falar. Vou voltar ao raciocínio, tá? Uhum. Então, acrescentando aqui, o que eu quero dizer é o seguinte. A ressurreição dos mortos, os judeus já sabiam. Como você muito bem lembrou, Rubem, a irmã de Lázaro disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Porque era uma crença judaica comum, era uma coisa que era ensinada pelos profetas, e todo mundo sabia qual era o ponto. O momento era depois da tribulação. Está escrito isso claramente em Daniel, em vários profetas. Agora, Jesus chega com a história sobre ressuscitar dentre os mortos. Veja, uma coisa é a ressurreição dos mortos, outra coisa é uma ressurreição de entre os mortos. O que significa isso? Significa que pela primeira vez, Jesus parece ensinar que uns mortos saem primeiro, enquanto outros continuam lá, até o dia que estes vão ressuscitar também. Então, não é uma ressurreição generalizada dos mortos, mas parece que um grupo sai primeiro, porque vai haver a ressurreição dentre os mortos, ou seja, mortos sairão de lá, do lugar dos mortos, ressuscitar de entre. Entendeu o que eu estou falando? Sim, sim, sim. Tanto é que quando Jesus vai para dos mortos, não dos mortos na totalidade, mas ressuscitar de entre. Ou seja, parece que Jesus cria, e é fato, que um grupo sairia de lá primeiro, né? Correto, que tanto correto. É que a ressurreição dos justos, a ressurreição para a vida eterna, que também é chamada de primeira ressurreição, que não é o primeiro momento, mas é o primeiro tipo de ressurreição, é a ressurreição para a vida, né? Que é essa do pessoal que sai de entre os mortos. Então, quando ele foi com os discípulos para o Monte da Transfiguração, ele disse, a ninguém conteis o que vocês viram, até que Jesus tenha ressuscitado de entre os mortos. Aí os discípulos começaram a perguntar entre si, rapaz, o que é que eles dizem com esse negócio de sair dos mortos, de ressuscitar de lá, de entre? Porque eles não entendiam. Eles criam na ressurreição dos mortos, mas não de entre os mortos. Então Jesus ressuscita de entre os mortos, e de fato Paulo depois explica que ele é o primeiro da ressurreição dentre os mortos, mostrando que todos os que forem ressuscitar para a vida sairão de entre os mortos. Cada grupo, cada pessoa no seu devido tempo. O problema é que muita gente pensa que quando a Bíblia fala lá em Apocalipse, esta é a primeira ressurreição, pensa que significa que a ressurreição ela só vai acontecer em 2 únicos momentos da vida, né? Um momento que ressuscitam todos os santos, todos os justos, todos os salvos, que é a primeira, e o segundo momento dos ímpios lá no final do milênio. Mas não é isso que o texto está querendo dizer.
A Bíblia chama essa ressurreição de entre os mortos de várias formas diferentes. Chama de ressurreição para a vida, chama de ressurreição dos justos, chama de primeira ressurreição, chama de várias formas diferentes. Mas a primeira é porque é o primeiro tipo, não é o primeiro momento. Porque as pessoas que ressuscitam o primeiro tipo, que são as primeiras que saem, né, é a ressurreição de entre os mortos, que é a ressurreição dos justos, que é a ressurreição para a vida. Esse povo, eles ressuscitam cada um na sua ordem. Por exemplo, Jesus, que faz parte do primeiro tipo de ressurreição, que é a ressurreição de entre os mortos, ressuscitou no seu tempo lá há muitos anos atrás, né? Verdade. A igreja, por exemplo, que vai ser arrebatada, ela vai estar viva, vai ser transformada, mas os mortos em Cristo ressuscitarão no momento do arrebatamento. Não é a ressurreição de todos os santos, de todos os justos do Antigo Testamento. O texto é muito claro em falar sobre os mortos em Cristo. Os vivos em Cristo são transformados, os mortos em Cristo serão ressuscitados. Então, depois desses, aí vai vir a tribulação, na primeira metade da tribulação, aí tem 2 homens que também são santos, são justos, que vão morrer na primeira metade da tribulação, mas vão ressuscitar já na primeira metade da tribulação. Antes da tribulação a terminar, eles também fazem parte da primeira ressurreição. Também fazem parte da ressurreição dentre os mortos, da ressurreição dos justos, da ressurreição para a vida eterna. E no final da tribulação, quem tiver morrido durante a tribulação ressuscita, e os mortos do Antigo Testamento também ressuscitarão ali. Aí sim, todos os santos ressurretos se unirão para experimentar o milênio. O milênio, ele não vai ser vivido apenas pela igreja. Tem gente que às vezes não entende isso. Os santos do milênio não são a igreja. A igreja estará contida nos santos do milênio. Os santos do milênio contêm a igreja, mas os santos do milênio não são a igreja. A igreja está contida entre eles, mas é uma multidão muito maior do que o que nós chamamos hoje de Igreja de Cristo. É diferente. Verdade. É isso que você falou aí sobre esse primeiro momento, né, dentro desse tempo aí, que não se daria a um dia só. A gente percebe que é como um sinal, né? A gente percebe como um sinal, esse momento de arrebatamento, naquele tempo, daqueles que estiverem naquele momento ali, entre também as 2 testemunhas, também se dá como um sinal, né? E depois se prossegue também para as outras fases, né, do qual você está falando aí. Então, aqueles que vão ressuscitar naquele período, do período que estão naquele momento ali, é um evento que está acontecendo, que serão beneficiados aqueles que de fato forem. Mas prossegue o plano de Deus. O plano de Deus não parou ali só no arrebatamento, né? O plano de Deus prossegue com seus ideais, na restauração e na recuperação até o fim, né? O problema, Rubem, é porque o pessoal... é uma confusão compreensível, tem uma certa lógica. O que acontece é o seguinte... O que foi? Olha! Vamos invadir esta live! Olha, Ana, Theo, olha lá! Olha, Ana e Theo aí. Eu nem jantei, viu, Rubem, ainda. Eu também não, viu? Eu também não, viu? Olha... Há quanto tempo a gente está aqui? Eu acho que já... Quanto tempo aqui, meu filho? Dá uma olhada aí, quanto tempo? Acho que tem umas 2 horas, Rubem. 2 horas cravadas agora. Se quiser, a gente encerra agora e depois a gente volta outro dia, tá? Tá. Deixa eu concluir só. Tá bom, essa questão aí, porque Ana quer dar banho no filho, a gente tem que jantar, senão vai enrolar o meio de campo. E eu vou ajudar ela, né? Então, o que é que acontece? Eita, as coisas mudaram, hein? Mas vamos lá. Que mudaram o quê, rapaz? Sempre ajudei a Ana, pergunta pra ela. Ei, mudaram daquele dia que a gente tava lá no restaurante, lembra? Que a gente vinha lá do Limoeiro. Foi. Essa... Quando tu não tinha menino, tu não tinha nada. É verdade, mudou muito. Demais. Tá. A gente vive em função dele, né? Ele precisa totalmente da gente. Aí, Rubem... E os netos tá dando uma risada ali, Aí, Rubem... Fala. Esse negócio da ressurreição é um problema, porque as pessoas, principalmente os pós-tribulacionistas, eles se confundem. E tem pré-tribulacionistas que às vezes se vê perturbado também, porque... Eles pensam assim, Paulo falou que os crentes, os mortos em Cristo, vão ressuscitar no momento do arrebatamento. Aí eles pegam a ressurreição do Antigo Testamento, que todo judeu já conhecia, e associam a essa ressurreição dos mortos em Cristo, achando que é uma ressurreição geral para todo mundo. Aí eles acham, não, só vai ter uma ressurreição. Aí eles pegam o texto lá de Apocalipse que fala, esta é a primeira, aí depois vê lá no final dos 1000 anos a segunda, aí eles dizem, só tem 2 ressurreições, gente.
Não tem esse negócio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Ó a cabeça. O raciocínio é esse. Porque diz primeira e segunda, aí eles pensam assim, não, só tem 2. Só que eles não entenderam que é 2 tipos, né? E que há outras expressões para o que é chamado de primeira, como ressuscitar dentre os mortos, ressurreição dos justos, ressurreição para a vida e assim por diante. São expressões diferentes que falam de um mesmo tipo de ressurreição e não sobre 2 tempos. Aí eles associam que só tem 2 tempos, 2 momentos, aí pegam a ressurreição dos mortos em Cristo do arrebatamento e dizem, então, quer dizer que a igreja não vai ser arrebatada antes da tribulação, porque a ressurreição, que é a primeira de Apocalipse, acontece no final da tribulação. Então quer dizer que se o arrebatamento dos vivos acontece no momento da ressurreição dos mortos em Cristo, então é porque essa ressurreição dos mortos é depois da tribulação, então o arrebatamento é depois da tribulação. Tu entendeu o raciocínio? Não. E não tem sentido, né? Não tem uma lógica. E aí eles não pensam, e depois do evento do arrebatamento? A desgraça é grande para os coitados que vão nascer após esse momento. Aí condena, aí a gente coloca uma condenação. Porque, não, nesse caso aí, eles pensam o seguinte, se foi no final da tribulação, então a tribulação já passou e só vai ter coisa boa, né? Vai ser o milênio. Então eles interpretam dessa forma. Mas mesmo os pós-tribulacionistas, eles acreditam que o arrebatamento é antes da segunda vinda. Eles fazem assim, essa distinção. Só que eles dizem assim, é alguns minutos antes, é alguns segundos antes, porque a primeira pessoa é arrebatada, sobe e depois desce na mesma hora, né? Só que o próprio conceito de arrebatamento perde o sentido quando se pensa isso. Porque ser arrebatado, normalmente, implica numa ação por parte de uma força superior que me tira de um lugar, diferentemente de eu sair por vontade. E a razão pela qual Cristo arrebata a sua igreja da terra é justamente para não ver a ira de Deus. Qual é o sentido dele arrebatar pelo seu poder a igreja? Não é a igreja que sai sozinha, mas ele tira. Qual é o sentido dele tirar se ele já está descendo para a terra? Então não precisa arrebatar. É só esperar todo mundo parar de ir lá embaixo que ele já chega. Ele não está descendo? Então, se é só para transformar, ele não precisa transformar lá nos ares, porque os mortos não vão ter o corpo ressuscitado e já vão ser transformados. Então, da mesma forma, ele pode transformar quem está na terra. Quem está na terra e quem está debaixo da terra. Então, é uma coisa meio sem sentido, mas eles acreditam que o arrebatamento é antes. Só que o pré-tribulacionismo faz mais sentido, porque o tempo antes da vinda, da manifestação visível, né, quando todo olho verá, o tempo antes é pelo menos 7 anos antes, porque aí se encaixa nas outras profecias da Bíblia que mostram as 70 semanas de Daniel, o período da tribulação, etc. e tal, até a comparação com os textos de Lucas que a gente viu nos dias de Noé, que teve os dias anteriores ao dilúvio, tem os dias do dilúvio e os dias posteriores, que é o milênio. Tudo se encaixa mais perfeitamente, porque Noé é tirado antes do dilúvio, a igreja é tirada antes da tribulação. Aí depois Noé desce e volta para ter uma vida normal. Da mesma forma, a igreja volta para ter uma vida normal. Então, tudo faz mais sentido assim. Eles preferem acreditar que são apenas segundos ou minutos antes. Nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que são alguns anos antes. Essa é a diferença básica. Bom demais, Natan. Muito bom, maravilhoso. Bom demais estar aqui com você, compartilhar desse momento precioso, falando sobre assuntos bem complicados de se entender. Mas o Espírito nos ajuda e nos auxilia em todas as palavras que são liberadas. Creio sim que traz refrigério, segurança, alegria e esperança para você que está nos ouvindo, né? Obrigado de coração, Natan, por essa. Nós vamos fazer outros também, como eu falei contigo, sobre uma vez salvo para sempre, e outras sobre graça, e alguns outros assuntos também, para a gente abençoar esse povo que está aqui, né? Eu sei que tem um povo também teu que está por aí, mas tem um povo daqui em particular, nosso aqui, tem uma rede aqui que nos segue, para abençoar essas pessoas. Obrigado de todo coração. Faça as suas considerações aí finais ao povo. Tá bom, gente, obrigado pelo carinho, obrigado, Rubem. Vou agora jantar, ficar ali com a minha esposa um pouquinho, e depois, talvez, se der tempo, eu ainda dou uma trabalhadinha hoje à noite. Até a próxima, um grande abraço, obrigado pelo convite, viu, Rubem? Prazerzão, qualquer coisa é só me chamar. Prazer foi meu. Quero lembrar você que está aí, que se não se inscreveu, se inscreve no canal. Se a gente chegar, a gente já está com mais de 1.200, se a gente chegar a 1.500, a gente vai fazer uma vigília online. Acho que é a primeira vigília online. Eu sou meio doido mesmo, viu, Natan? A gente vai fazer uma vigília online também. Se acontecer, eu quero contar contigo também na vigília. Sei que tu não dorme também igual a mim. Então,
A gente vai fazer uma vigília online com o Zildo, com o pessoal daí de Natal, o pessoal Ah, da que legal. Paraíba. Vai pegar Vários. cada pessoa num horário diferente, né? Isso, vamos pegar cada ministro num horário diferente, né? Massa, massa. Muito Tipo bom um mesmo. aulão, Mas assim. é, tipo um aulão mesmo, vai ter louvor daqui, louvor de outro lugar, vai entrar dentro, tudo aqui pelo Zoom. Então vai eu entrar também louvor quero cantar uma música, tá? Tá bom, tá bom. Pode cantar, à vontade. Então, Tá se a gente bom, chegar amigo, aqui obrigado. aos 1.500, já está perto, a gente vai fazer a nossa primeira vigília online e depois o trabalho que a gente vai fazer sobre praticamente o dia todo de oração e pedido de oração. Algumas coisas meio loucas a gente vai fazendo aí, tá bom? Tá Então, ótimo. muito bom mesmo, obrigado, né, pessoal aí. Hoje eu não vou falar sobre nada agora, nem dar nenhum recado, pela hora mesmo, mas o que disseram aí? Um minutinho só. Oi? Pensei que tinham falado comigo. Bom, é isso aí. Bom demais essa noite abençoada. Obrigado por todos vocês que estiveram conosco, né? Índio também tá aí, ó. Natan, vai ser às 5 da manhã. Índio disse que é a tua hora da vigília. A vigília online. A tua hora vai ser 5 da manhã. Bom, mas para quem ressuscitou a cachorra, se tu morrer, ele te ressuscita também. Bom demais, obrigado a vocês que estão aí, que não é do nosso grupo aí. Se quiser se inscrever, se inscreve no canal, dá um like para nos ajudar também, ativa o sininho aí e a gente vai estar junto em outras oportunidades. Todos os dias estamos aqui, fazem 80 dias que nós estamos direto, todas as noites trazendo uma palavra específica, ensinando, tocando, cantando nos sábados. E a gente vai estar aí no sábado com a live dos namorados. Amanhã a gente vai estar aqui numa live com jovens, maravilhosamente falando sobre namoro. Mas no sábado a gente vai estar aqui. No domingo será o louvorzão. A gente trocou. E no sábado vai ser sobre os namorados, porque é dia dos namorados. A gente quer fazer aí essa deixa bem legal. Você pode participar, tá? Com os seus recados do dia dos namorados. Você pode ligar pra gente, vai estar o telefone e ao vivo você vai poder fazer suas declarações ao seu amado, seu namorado, seu marido. Tá bom? Vai ser maravilhoso. Muito obrigado de todo o coração. Um beijo, um abraço para todos que estão aí. E amanhã a gente vai estar de volta. Fica ligadinho, tá bom? Obrigado, Natan. Obrigado também. Tchau, tchau. Tchau.